Vicente. 14, Isaac. 99, Everton Bala. 77, Paulinho. 7, Fernandinho. E 9, Mário Sérgio. A arbitragem do jogo. Rafael Claus é o dono do apito. Seus assistentes: Marcelo Carvalho Vangassi e Rafael Tadeu Alves de Souza. No VAR, Thiago Duarte Peixoto. São 9h35, reta final do aquecimento do Brinco de Ouro da Princesa. Dá tempo de você, meu caro Gabriel Castro, a expectativa pro jogo, rapidinho. E a vitória da Ponte dá uma pimentinha a mais no jogo de hoje, porque o Guarani foi ultrapassado na tabela de classificação. Por outro lado, vem de uma vitória convincente por 3-0. É hora de parar de oscilar na competição, porque foi bem contra o Corinthians, mal contra o São Bernardo, bem contra o Ituano. Hoje a torcida espera mais uma boa atuação, espera um jogo aberto. Os dois meio-campos sabem jogar, tanto do Guarani quanto do Mirassol. É duelo que vai se repetir na Série B, duelo complicado, mas muito bacana de acompanhar. A bola vai rolar já, tá todo mundo preparado, pronto pro jogo. O árbitro Rafael Claus, hein? Árbitro de elite, árbitro de jogo grande. Tá prontinho pro jogo do Guarani, pro jogo do Mirassol. Atenção, Carlos Cabela, a partir de agora a emoção é sua, Cabela. A bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani, Mirassol. Futebol Globo CBN. Já chegamos a 25 segundos de bola rolando deste primeiro tempo. Já tem jogador caído, é o Derek, que desabou lá pelo lado esquerdo, tá caído, tá sentindo a primeira chegada do Guarani no campo de ataque, assim, mas sem uma movimentação muito forte, ele acabou se chocando lá e caiu, minha cara, Adriano Almeida. É um lance de azar, me pareceu, viu, Cabela? Porque ele foi ali tentar roubar a bola, surpreender o sistema defensivo do Mirassol, levou a pior, mas já levantou, vai para o jogo, Derek. Parece que tá tudo bem com camisa número 11, Derek, da equipe do Bugrão. Comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, você já acompanhou aqui no Sonzão da CBN Campinas, a vitória da Macaca sobre a Lusa lá no Canindé por 2-0, com a narração de Júlio Nascimento. Agora tem Guarani e Mirassol, você vai acompanhando o Sonzaço, pode participar com a gente, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp, fique à vontade em participar. Vem Mirassol pro campo de ataque, lançamento feito, o Ryan sobe de cabeça para escorar, ela vai sobrando ali pela intermediária, Danielzinho já dá um tapa na bola, vem Mirassol, preparou de longe a batida, pra fora do gol! Sai à esquerda do Douglas Borges, assusta o torcedor presente aqui, levanta todo mundo, aliás o cabelo, todo mundo ficou arrepiado nesse momento, viu, Adriano Almeida? Deu aquele frio na espinha, principalmente para quem tá no tobogã, porque a bola estufou a rede, né, Cabela? Aquele chute cruzado, que às vezes de longe engana o olhar, mas nada. Segue 0-0, tiro de meta já cobrado. Quase começou, 2 minutos deste primeiro tempo, pois não, Fábio Scheibe, começou onde? Tem bola rolando no 1º de maio para Água Santa e Santos, 3 minutos do primeiro tempo, 0-0 em São Bernardo do Campo. Arremesso é manual para a equipe do Mirassol, vai lá pela direita, chega Rodrigo Ferreira para fazer a cobrança com as mãos, joga para o campo de ataque, quem sobe de cabeça é o Mike, escora, volta com o Rodrigo de cabeça, bota a equipe do Mirassol no campo de ataque, o Ryan vem para fazer o corte, a bola fica viva ali pelo círculo central do gramado, briga pela bola, Reinaldo leva melhor de cabeça, coloca no gramado, ginga de um lado, de outro, calcanhar, toca mais atrás, trabalha com o Camacho que volta a bola com o Heitor, Heitor levanta a cabeça, rola a bola pela intermediária, vem trabalhando a equipe do Bugrão, bola recuada lá atrás, começa de novo o Léo Santos, rola a bola com o Ryan, lá pelo lado esquerdo, já dá um tapa na bola, vem para o campo de ataque, Matheus Bueno, só que ele recua lá no sistema defensivo para começar de novo com Douglas Borges, que perde a canhota, joga lá pela esquerda com o Ryan, não quer papo não, dá um bicão nela, joga para o ataque, vem Bruno Mendes de cabeça, escora, ela vai sobrando pela direita com o Reinaldo, o Heitor passa lotado, o Reinaldo breca, pisa na bola, olha do lado, busca alguém, encontra o Anderson Leite, toca no Camacho, devolve no Anderson Leite, que encontra o Matheus Bueno pelo círculo central do gramado, faz o passe, a equipe do Bug que busca o espaço, fica todo encolhido a equipe do Mirassol. Nesse momento vem Ryan com ela, rola a bola curtinha com o Mike, tenta a finta, o Ryan na briga pela bola, saiu. O auxiliar está dando saída de bola, que pertence à equipe do Bugrão, é lá pela esquerda, campo de ataque. 3 passados, é um primeiro tempo 0-0. O torcedor está empolgado, está cantando, está empurrando a equipe do Bugre nessa noite que tem nada de calor, né? Aquela
aquela noite de verão que a gente estava acostumado, tem nada disso. Olha o Bugrão, vem Bruno Mendes, tocou no Derek, fintou, preparou, bateu, explodiu em cima do Gabriel. A bola volta pela intermediária, briga pela bola a equipe do Mirassol, quem fica com ela é a equipe do Guarani, pelo lado esquerdo com o Léo Santos, já encontra o Heitor faz o domínio, volta a bola mais atrás para trabalhar mais uma vez. A saída de bola da equipe do Bugre, lá com o Rayan toca na bola, lá da esquerda o Mike, já bota na frente o lançamento, era pro Matheus Bueno, a zaga faz o corte, ela volta com De La Torre, domina De La Torre, mas dominou mal, bola pra fora, de graça pra equipe do Bugrão nesse comecinho de jogo. Olha o Bugrão no ataque de novo, lançamento feito, chega Luiz Otávio para fazer o corte, bota o Mirassol na frente, Chico, recebeu, dominou, abriu pela esquerda, Diego Gonçalves, já faz o domínio, carrega pro campo de ataque, vai pra finta bonita, invadiu a área, chegou por baixo para fazer o quarto, Léo Santos, evita o escanteio, toca com o Heitor, sai trabalhando com o Anderson Leite para a equipe do Bugrão. 0-0 o placar do jogo, e jogo aberto em Gabi Castro. Jogo aberto, como a gente previu, é um Mirassol. Eu trabalhei na estreia contra a Ponte Preta, é uma equipe muito bem organizada do Mirassol, é que cansou no segundo tempo, por isso que não conseguiu a vitória, mas é muito bem organizado, tecnicamente qualificado, olha só. Olha, Mirassol, bola na área, entrou na área, gingou, bateu, sobrou, bateu pro gol! Xiriguidu! Mirassol! Do Mirassol! Uma bobeira gigante da zaga do Guarani, De La Torre. Há 4 minutos só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol. Ela sobrou limpinha. Depois o Diego Gonçalves fica perdidinho, ele levou um susto. O Diego Gonçalves recebe a bola na frente do goleiro do Guarani com uma facilidade tão grande que ele assusta. O susto foi tão grande que ele não conseguiu dominar a bola. Mas ela sobrou pro De La Torre, que botou pro fundo o gol. Abre o placar com 4 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. 1 para o Mirassol, nada para a equipe do Guarani. Adriano Almeida. Nem o mais pessimista do torcedor do Guarani poderia acreditar em 1-0 depois de uma falha terrível do setor defensivo. O Guarani estava com essa posse de bola e errou na saída dela. E aí você bem disse, né? O Diego Gonçalves ficou na cara do Douglas Borges e quase não acreditou. Teve até problema para dominar, problema para finalizar, mas aí depois essa bola chega no De La Torre, que não perdoa. Mirassol na frente, 1-0. Pois é, o Gabi falava, toma cuidado com o Mirassol, olho aberto essa equipe. E o olho estava mais aberto lá do Mirassol, que bateu a carteira dos jogadores do Guarani, viu, Gabi? No momento que eu citava, né, que eu elogiava a equipe do Mirassol, que eu citava que era uma equipe organizada, a saída de bola errada do Guarani, quis rifar, os zagueiros quiseram jogar direto, fazer aquela ligação direta, deu nos pés da equipe do Mirassol, que conseguiu chegar no primeiro gol. Citava que a transição do Guarani era muito lenta, e quando você tem uma transição lenta, facilita para uma equipe organizada, porque o Mirassol consegue voltar, consegue se organizar e sai para o jogo. Vai ter que ter paciência, então, o Guarani, para trabalhar essa bola e arriscar chute de fora da área, porque o gramado, como choveu bastante no dia de hoje, tá lisinho, então precisa surpreender o Alex Muralha. Toca a bola, Bugrão vem pro campo de ataque, lançamento feito pela direita, corre Reinaldo, evita a saída, vem Bugrão pra cima, perde o jogo, 1-0, Reinaldo, cruzamento, lá na segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando com o Mike, ele já se ajeita lá do lado esquerdo, faz de domínio, devolve mais atrás com o Camacho, botou na frente, lançamento pra dentro da grande área, tava ali o Matheus Bueno, quem chega por baixo ali é o Negueba, não quis papo não, jogou pra fora, escanteio. Praticamente um escanteio de graça para a equipe do Bugrão, viu, Adriana? Porque o Guarani tentou organizar uma jogada de ataque, né? E aí o Matheus Bueno, apesar de não ter o cacuete ali de atacante, ficou bem marcado pelo jogador do Mirassol, que preferiu já colocar fácil para escanteio do que arrumar algum problema maior. Escanteio para o Bugre, é o primeiro do jogo. 7 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Escanteio na cobrança lá do outro lado. Teu Reinaldo, ele correu para a bola. Perna direita, levantamento. Vem no miolo da zaga. Sobe de cabeça De La Torre para fazer o corte. A sobra de bola na entrada. Grande área. Vem com o Heitor. Dominou, ajeitou. Perna direita, faz o cruzamento. Joga lá na segunda trave. Passa por todo mundo. O Reinaldo vai lá para evitar a saída. Consegue, domina. Tem marcação em cima dele. Quem vai para cima dele, o Rodrigo Ferreira. O Reinaldo inteligente, joga nas pernas do camisa número 2, ganha outro escanteio para o Guarani, é lá pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. É o segundo consecutivo e é o segundo cobrado pelo Reinaldo, 2 mãos para cima,
vem alguma jogada ensaiada por aí. Vai todo mundo lá pro meio da área, mais uma vez no escanteio pro Guarani. Pintou levantamento, primeiro pau, desvio, sobra de bola no meio, não tem ninguém do Guarani. O Muralha fez uma defesaça, a bola sobrou na pequena área pro Luiz Otávio. Não tinha ninguém de verde daquele lugar ali, Adriano Almeida. O cabeceio do Derek foi algo lindo ali, ele foi no peixinho, no primeiro pau, depois do cruzamento ensaiado do Reinaldo. Mas não deu certo, olha o Bugre. Olha a Bugre, a batida de fora pra fora do gol. A esquerda do Muralha, outro escanteio, é pressão do Bugre pra cima do Mirassol, Adriana. O escanteio agora é pelo lado direito do ataque, e por isso troca o cobrador. Mike é quem vem pra bola e a torcida vem junto. Levanta o torcedor, empurra o Guarani em busca do gol de empate, perde o jogo por 1-0. Aqui no Brinco de Ouro, 1-0, o Mirassol tá ganhando, escanteio pro Guarani, terceiro escanteio no jogo. Pintou levantamento fechado, primeiro pau, desvio. Siriguidu! Bruno Mendes! Guarani! Do Bugrão! Bruno Mendes! Camisa número 9. No escanteio cobrado do lado direito do Mike de perna canhota. Guarani! O pau faz o desvio. O Muralha defendeu, mas ele caiu com bola e tudo pra dentro do gol. Empata o jogo a 9 minutos. Deu Siriguidum do Mendes. Tá tudo igual o placar aqui no Brinco de Ouro. 1 pro Bugrão, 1 pro Mirassol. Adriano Almeida. Gol de time que treina, que trabalha e quem sai as bolas paradas. Já podia ter saído no escanteio anterior, numa cobrança também no primeiro pau, no cabeceio do Derek. Mas saiu depois, num jeito muito parecido. Cobrança no primeiro pau, Bruno Mendes sobe mais que a defesa. O Muralha até tentou, mas aí entrou com bola e tudo igual no Brinco, 1-1. Cruzamento veio da esquerda. O Derek fez o desvio, quase que ela foi pro gol. Aí o cruzamento da direita, foi fechadinho de novo, aí não teve jeito, foi com bola e tudo pra dentro, tá tudo igual, Gabi. Resposta imediata, importantíssima, o Guarani já empatar logo em seguida, né? Cobrança muito bem do Mike e o Bruno Mendes na primeira trave. É o Mirassol. E vem Mirassol mais uma vez pro campo de ataque, lançamento feito. Eu achei que a bola saiu lá, hein? O auxiliar também, vou falar pra você, hein? Olha, demorou 1 ano e meio, também ele estava mal posicionado, ele não acompanhou. O Vangassi, ele não acompanha a correria do Mirassol lá pela direita, Adriano Almeida. Tá perdidinho Bandeira mesmo ali, o auxiliar, o Vangassi. Vamos ver se melhora o condicionamento físico aí, Cabelar. Vem mais uma vez Bugrão para o campo de ataque, 11 minutos deste primeiro tempo. Derek, lado esquerdo, recebe, faz demarcação do Negueba para cima dele, vai para o cruzamento, bateu no Rodrigo, a bola não vai, vem Derek, outra finta bonita de cabeça, toca mais atrás com o Matheus Bueno, protege a bola, rola, Bugrão vem para cima, hein? Bugrão tá vivaço no jogo, vem para cima da equipe do Mirassol, Gabi. E Cabela, não é uma falha do Muralha, mas é que ele estava no lance. Foi uma bola na primeira trave que o Bruno Mendes conseguiu desviar e ele estava no lance. Então, fica o alerta para o Guarani. Arrisca de fora da área, chuta, choveu hoje, o gramado está molhado, a bola também fica mais lisa, fica um jogo mais rápido. Então, o Guarani precisa arriscar mais e, claro, optar também pelo jogo aéreo. Opa, eu escutei a vinhetinha aí, tem gol, é isso, Fábio Scheibe? Tem gol sim, viu, Cabela? Pelo campeonato. Que isso, pelo campeonato carioca. O jogo é lá em Belém do Pará, no Mangueirão. Sampaio Correia do Rio de Janeiro toma o primeiro do Flamengo, 1-0. Uma confusão toda. É o carioca, né? Mas pera, é Sampaio Correia do Rio de Janeiro que joga onde? Em Belém do Pará, lá no Mangueirão. Meu Deus. Mas é campeonato carioca, 1-0 pro Flamengo. Então tá, né? Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo do jogo, aqui Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão. Mirassol. 1 para o Mirassol. Central da bola, Fábio Scheibe. No ABC Paulista, segue Água Santa 0, Santos também 0, 13 minutos do primeiro tempo. O jogo está sendo realizado em São Bernardo do Campo, porque o estádio do Água Santa está com má condições no gramado. Central da bola. Ontem, pelo Campeonato Paulista, Tabu é o Caleri. São Paulo 2, Corinthians 1. Futebol Globo CBN.
Que susto. Eu não entendi. Como é que é? Tabu é o Caleri. São Continua Paulo 2, Corinthians 1. Tá bom. 13 minutos e meio desse primeiro tempo. Tá 1-1 placar do jogo. O jogo é aberto, é franco, é jogado, meu caro Gabi Castro. E era aquilo que eu esperava. De verdade, Carlos Cabelo, eu tava muito animado quando eu vi as duas escalações. É um Mirassol que sabe jogar, tecnicamente muito qualificado, com o meio-campo, com o Chico Kim, com o Gabriel, com o Danielzinho, um ataque rápido também. O Guarani joga em casa, vem empolgado pelo 3-0, sabe jogar também. É isso, é jogo franco. Vem Bugrão no ataque, Heitor pela direita, prepara o cruzamento, joga na segunda trave, sobe o casal de cabeça para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Camacho, ele já faz o domínio, mantém a equipe do Guarani no campo de ataque. Mike recebe, renta na tela do campo, ajeita a bola, perto da canhota, dá um tapa para o Matheus Bueno que devolve lá com o Camacho, Matheus Bueno devolve com o Rayan, levanta o torcedor, canta aqui no Brinco de Ouro. 1-1 é o placar do jogo. Rola a bola, vem para o campo de ataque, vem mais uma vez buscando espaço. Reinaldo tentou o toque de calcanhar, era pro Heitor, o Heitor não foi, a zaga cortou, Bruno Mendes brigou pela bola, já rouba a bola para a equipe do Bugre, devolve mais uma vez para começar com o Léo Santos, que rola a bola com o Camacho, lá pelo lado esquerdo, já no campo de ataque, trabalhando mais uma vez perto da lateral do campo com o Mike. O Mike recua com o Rayan. O Guarani toca do lado, trabalha do outro, vai buscando espaço. A equipe do Mirassol fica fechado, mas não é tão fechado assim também. Não é tão fechado assim, não. Fica ali prontinho para dar o bote, né, Gabi? É compactado, né? É diferente de você deixar uma linha de 10. Compactado, gostei. É diferente de você deixar uma linha atrás do meio-campo e só se defender e sair no contra-ataque. O Mirassol não. O Mirassol sai pro jogo. Isso que é importante. E o Bruno Mendes, participativo, jogando do jeito que tá, aí sim ele é titular. Passamos de 15 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 1-1 placar do jogo. Você que tá chegando agora, mas Cabela, 15 minutos, 1-1. O De La Torre fez pro Mirassol a 4, o Bruno Mendes empatou para o Bugrão a 9, tá 1-1 placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Vem bola pro campo de ataque, chega ali pelo meio, Danielzinho para fazer o domínio. Briga por ela o Matheus Bueno, comete falta, o Klaus anota a falta. E quando o Klaus está em campo, é diferente. O jogador não fala, o jogador não gesticula, o jogador joga a bola, só, mais nada. Segue o jogo, vem pro ataque. Diego Gonçalves com o Mirassol ali pelo lado esquerdo, preparou o cruzamento, Heitor. Travou na hora H, bola para fora, escanteio para a equipe do Mirassol. É o quarto escanteio do jogo, mas é só o primeiro pro Mirassol, viu, Dri? Os outros 3 do Guarani é o primeiro pelo lado esquerdo do ataque. Apesar de não estar vencendo, o Mirassol não parece estar com muita pressa. O Gabriel é quem caminha ali para a bola, não, na verdade... Acho que é o Danielzinho. Agora, Danielzinho, isso, tá trocado. chegando lá. Ô, Dri, parou a chuva? Parou a chuva? Sim, parou e não vai voltar, viu, Cabela? Tá bom então. Beleza. Mais um ventinho gelado, é o que você falou anteriormente, né? Bem diferente de outras noites de verão. Cabela. Sai jogando ali a equipe do Mirassol, pois não, Eliel? Mas tá no gramado, né? Tá no gramado. Diferente tá lá, de um certo moço lá no Canindé, viu? Pois é, verdade. Aliás, eu tava olhando o vídeo da cabine, até imaginei que ali entre o Júlio Nascimento e o Carlão fosse o Prêmero que estivesse em pé ali no meio. Não era. Parece. É muito parecido. Nosso amigo Prêmero tá sempre ligado e acompanhando tudo sobre futebol, com certeza tá ligado na CBN Campinas também. 16 minutos e 50 deste primeiro tempo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Vai tocando a bola na saída da equipe do Mirassol, ali pelo meio com o Luiz Otávio. 17 minutos, parece que agora deram uma respirada. Os jogadores em campo, vamos puxar um pouquinho mais de oxigênio. Tava corrido o jogo. O Mirassol vem para o campo de ataque, trabalha ali pela intermediária com o Gabriel. Já faz de domínio, devolve com o Gazão lá pela direita. O zagueirão domina, pé à direita, encontra o Rodrigo Ferreira, tenta o tapa ali pelo meio. O Gabriel vem na armação de jogada, veio de trás, vem carregando, devolve lá com o Rodrigo, lá na ponta direita. A marcação que chegava era o Negueba, tem marcação para cima era o Derek na pressão, no bate-rebate, no perde-ganho, sobra com o Mirassol, tenta o passe por baixo, vem Mike, rouba a bola novamente para a equipe do Guarani. Ela chega no Bruno Mendes, tenta escapar da marcação, todo mundo pede uma falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, lançamento feito, sai o goleiro. Douglas Borges fica com ela. O Bruno Mendes reclama ali, fala com o Klaus pedindo uma falta. Eu achei que não foi nada, viu, Dri? Eu também, Cabela. Lance normal de jogo, o Guarani agora vai tentando, o Mirassol marca a saída, hein?
Anderson Leite já faz de domínio. Vem carregando a bola na intermediária para sair jogando. Vem puxando o Guarani no campo de ataque. Dá um tapa nela. Ali pela intermediária no campo de ataque. Pro Matheus Bueno. Abriu lá pela esquerda. Derek recebeu, dominou. Bola enfiada pelo meio. Passa! Na barba do Bruno Mendes. Ela quase vai pro gol. Sobra com o Reinaldo. Lado direito vem cruzamento. Desvio para fora. Corte feito, bola pra fora, escanteio é mais um pra equipe do Bugrão, Adriana. Esse segundo gol do Guarani ficou muito perto agora, Cabela. Foi questão de azar ali pro Bruno Mendes perder esse tempo e escorar pro gol. Mas o Bugre segue no ataque. Escanteio, não, só arremesso, né, Dri? Bem lembrado, só arremesso. Vai ali pra cobrança, o Heitor faz o arremesso, vem bola pra área. O corte feito ali, Danielzinho, quase que ele se atrapalha no meio da área. Bola subiu, desceu, vem brigando pela bola ali o Léo Santos. Toca na bola, ela sobra com o Gabriel, dá um tapa na bola, faz o lançamento, lado esquerdo. Era pro Diego Gonçalves, que chega por baixo. O Rayan, ele dá um bico na bola, volta pro campo de ataque, mas não consegue fazer o domínio. O Léo Santos. Ele deu um tozinho por trás ali, ele foi pra fazer a falta, deu aquele famoso trança-pé. O Klaus relevou, viu, Adriano Almeida, porque a jogada pra cartão, viu? Com certeza, e o Klaus é um árbitro muito enérgico, né? Ele não costuma relevar, ele não deve ter visto direito, não sei. Ou tá numa noite mais tranquila aí, ficou barato pro jogador do Guarani. Agora, Cabela, olha como o Guarani ele respeita o Mirassol. O Mirassol pega a bola, a linha do Guarani, ela vai pra trás e os 10 jogadores de linha ficam atrás. Então é um Guarani também bastante fechadinho. Mirassol vem pro ataque, pintou cruzamento na área, pega o goleiro. Bota a ordem na casa, Douglas Borges faz a defesa. Segura ali para repor a bola em jogo. 19 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá 1-1 o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Você já acompanhou a vitória da Macaca lá no Canindé para cima da Portuguesa por 2-0, narração do Júlio Nascimento. Aqui tá 1-1 o placar do jogo. 1-1. E que jogo gostoso, né, Cabela? Muito rápido, bom. bem jogado, não é violento, não é um jogo físico. As duas equipes sabem jogar, sabem o que fazer com a bola, acertam passe. Muito legal de acompanhar esse Guarani Mirassol até agora. Toca a bola, Guarani no campo defensivo. Acabou. Com o Rayan, bota a bola no campo de ataque, o Derek tenta fazer o domínio, briga por ela, chega por baixo mais uma vez o Rodrigo Ferreira, mantém no campo de ataque, vem de La Torre, ajeita de cabeça, o Rayan furou, sobrou com o Negueba, ajeitou, perna direita, botou pro Chico, rolou pela entrada da área, vem a zaga do Bugre para fazer o corte. Acabou onde, Eliel? Acabou em Taubaté, vitória do Burro da Central para cima do Primavera de Indaiatuba. Taubaté 1, Primavera 0. Bola recuada ali pro Muralha, perigosamente pelo Varley, volta aqui pela esquerda, trabalha com o Diego, bota pelo meio, Gabriel rola a bola, lá com o Gasal para sair tocando a equipe do Mirassol. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Série A1, Campeonato Paulista, quarta rodada do Paulistão 2024. Vem Mirassol, Diego bateu para fora do gol. Conferindo o placar CBN aqui. Guarani, 1 para o Bugrão, Bruno Mendes. Mirassol, 1 também para o Mirassol de La Torre, Fábio Scheibe. 21 minutos do primeiro tempo no 1º de maio em São Bernardo. O Santos vai empatando com o Água Santa por 0-0. O Santos está melhor, já teve pelo menos 2 chances claras de gol. Central da Bola. Série A2 do Campeonato Paulista, 25 minutos do primeiro tempo na Fonte Luminosa. Em Araraquara, 0-0. Ferroviária e 15 de Piracicaba. Vamos chegando a 22, praticamente metade do primeiro tempo, Gabi Castro. Jogo corrido. Eu falei que eles tinham diminuído a aceleração do jogo para tomar oxigênio, mas nada. Durou um minuto. Durou um minuto. Respirou, vamos de novo pra briga. Mas é impressionante, né? E neste momento, quem fica mais com a posse de bola é o Mirassol, tá? É o Mirassol que dita o ritmo pelo meio-campo técnico que tem. O Gabriel, que é um meia de origem, jogando praticamente como um primeiro homem de meio-campo. Então, ele pega essa bola do zagueiro e ele consegue qualificar essa saída de bola. E aí, quando chega pro Chico Kim, pro Danielzinho, são jogadores que sabem jogar. Por isso que o Mirassol tem facilidade de chegar ao ataque. Vem Mirassol mais uma vez pro campo de ataque. Diego Gonçalves dominou o lado esquerdo, rolou. Danielzinho com ela, faz a abertura de volta com o Diego. Encontrou o Chico Kim, abriu ali pela meia. Danielzinho deu uma penteada na bola, marcação para cima dele. Chegava ali o Anderson Leite, a bola volta com o Danielzinho por baixo, chega rasgando.
para fazer o corte. O Heitor trabalha com o Reinaldo, Heitor, trabalha na saída de bola. Ela vem ali com o Matheus Bueno, protege bem a bola, escapa da marcação, fez a ligação, passe é bom ali pro Bruno Mendes, já faz a ligação com o Mike, vem pro campo de ataque do lado esquerdo, bota a velocidade, tem uma avenida o Mike, engatou uma quinta ali o De La Torre para chegar para cima do Mike, saiu lá do sistema de ataque, bota o Mike, faz o domínio, girou, linha de fundo, finta bonita, botou pelo meio, Bruno Mendes girou, bateu, desviou, a bola foi para fora. Saiu muito bem o Guarani, trocou um passe muito bem lá na área também, meu caro Gabi Castro. Que coisa essa troca de passe do Guarani. E é um contra-ataque rápido, é isso que o Guarani precisa fazer, essa transição com o Mike, tabela com o Derek pelo lado esquerdo, o lado esquerdo que não tá aparecendo muito, agora deu certo, consegue o escanteio mais uma vez. E tem mais o escanteio lá pela esquerda, vai se ajeitando lá o Reinaldo, Adriano Almeida. O Reinaldo é o dono das cobranças por ali. Agora é só um braço levantado. Vamos ver qual que é a jogadinha ensaiada. Quinto escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Reinaldo na batida, fechadinho. Primeiro pau, desvio! Na trave! Guarani! No primeiro pau de novo o Derek. Dessa vez não foi de peixinho não. Subiu lá no segundo andar do atestado, desviou. Ela raspa a trave e vai pra fora, Adriano Almeida. Como são fortes nas jogadas pelo alto, tanto o Bruno Mendes como o Derek, né? Duas forças que o Guarani tem explorado bastante pelo alto. Agora essa bola triscou na trave esquerda do Muralha. Por muito pouco o Bugre não vira o jogo. Quase o segundo do Bugrão. Mais uma vez o Derek no cabeceio do primeiro pau. Ali ela foi no canto esquerdo do Muralha. No primeiro lance o Muralha buscou. Nessa o Muralha não chegaria não. Ela ia pro fundo do gol. 24 minutos e 40 primeiro tempo. 1-1 placar do jogo. Troca passe a equipe do Mirassol no campo defensivo. Muralha fica com ela dominada no meio da grande área. Trabalha com o Luiz Otávio na saída. Tem aberto pelo lado esquerdo o Varley. Ele prefere o toque do Gabriel. Esse que arma tudo. Tudo passa por ele. Por ele e pelo Chico Kim. Tá com a bola, camisa 10 da equipe do Mirassol. De volta, Gabriel. Chico Kim faz o domínio ali. O Chico volta com o Luiz Otávio. Começa de novo lá no sistema defensivo porque não encontra o espaço. Agora ali todo fechadinho pelo meio. Já passamos de 25 minutos. Diego Gonçalves devolve lado esquerdo. Chico Kim de primeiro. Fez o passe, botou o Varley lá no campo de ataque. Ajeitou, brecou, perto da direita. Devolve a bola. Cruzamento vem rasteiro por baixo. Chega para fazer o corte, Léo Santos. Bota pra fora porque atrás do Léo Santos já chegava o Chico Kim ali que saiu aqui da lateral, foi se enfiar lá no meio da área. Como corre esse Chico Kim também, hein? Brincadeira, hein? Casal mantém a equipe do Mirassol no campo de ataque. Mais uma vez pelo lado esquerdo, Varley com ela. Deu um tapa na bola. Diego Gonçalves bota a bola pelo meio. Gabriel, livre de marcação. 27 da equipe do Mirassol. Pintou cruzamento. Chegou Rayan para fazer o corte. Toca do Matheus Bueno. Sai jogando com o Derek. Marcação para cima dele. Bateram a carteira do Derek. O Diego Gonçalves brigou pela bola. Bruno Mendes fica com ela. O Diego fica pedindo uma falta. O Klaus falou que não foi nada. Segue o jogo ali. Ela sobra com o Mike. Lado esquerdo, devolve mais atrás com o Rayan para fazer o domínio. Rola do lado com o Camacho, vem buscar o jogo ali o Matheus Bueno, devolve no Camacho, vai trocando passe a equipe do Guarani. Torcedor fica meio que impaciente, que quer a correria do Guarani do jeito que é o Mirassol. Só que a maneira de jogar é diferente, né, Gabi? Muito diferente. Mas o Mirassol impõe essa trocação franca e quando o Guarani demora para fazer essa transição, o Mirassol se organiza novamente e aí fica muito difícil para o Guarani furar esse bloqueio. Tem que ter paciência, tem que rodar a bola, mas nisso eu concordo com o torcedor, precisa ser um pouco mais rápido, mesmo que entre na correria do Mirassol, mas você precisa deixar o seu adversário desconfortável. Se você demorar, o Mirassol se organiza e é difícil furar o bloqueio. 26 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 1-1 o placar do jogo. Lançamento feito por ataque ali do Mirassol, não tem ninguém, ela sobra lá com Douglas Borges, goleiro sai jogando com o Léo Santos, já faz de domínio, carrega a saída de bola na equipe do Bugre com o Heitor lado direito para fazer o domínio da bola, marcação tá longe ainda ali do Diego Gonçalves, rola a bola de volta com o Léo Santos, Mirassol fica marcando ali em cima da linha divisória do campo, agora ele vai trocando passe lá no sistema defensivo, Mirassol fica só de longe acompanhando. Passe pra lá, passe pra cá, passe pra lá, passe pra cá, sai trabalhando ali Léo Santos com o Rayan, Léo Santos, bola foi mal dominada ali pelo Léo Santos, conseguiu consertar, voltou com o Rayan, adianta a marcação Mirassol, o Guarani vem para o campo de ataque, faz o lançamento no ataque, Bruno Mendes recebe no peito e coloca no gramado, Matheus Bueno encontra o Anderson Leite, livre de marcação pelo intermediário, já abre pela direita com o Reinaldo, prepara o cruzamento, vem bola para a área, desvio de cabeça, para fora no gol! Uma testada da marca do pênalti ali do Bruno Mendes. Ela subiu um pouquinho demais, foi pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Mas foi mais uma bola ganha pelo alto aí dos jogadores de ataque do Guarani. Agora com o Bruno Mendes, ele estava longe do gol, mas buscou o ângulo do Muralha, ela subiu demais,
Tiro de meta já cobrado. Sai jogando a equipe do Mirassol. Lado esquerdo trabalha com Varley a saída. Deu um tapa na bola, vem buscar o jogo ali pelo intermediário. Diego Gonçalves devolve com Varley. Varley encontra ali o Danielzinho. Já faz de domínio pela intermediária. Bota lá do outro lado com o Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira dominou, carregou, buscou espaço, devolve. Sistema defensivo com o Danielzinho pro Gasal. Para começar de novo a equipe do Mirassol na saída de bola. Agora ali se encolhe todos esperando a equipe do Mirassol. 28 minutos deste primeiro tempo. Trabalha mais uma vez a equipe do Mirassol no campo de ataque. O Derek faz a pressão, rouba a bola, fica com ela lá na lateral esquerda. Toca com o Mike, dá um tapa de primeira na bola para o Matheus Bueno, que já domina, coloca no gramado. Tem 2 jogadores ali próximo a ele. Ele bota a velocidade, vem para o campo de ataque, escapa do primeiro. Tem o segundo marcador para cima, protege ali. Tem jogador do Guarani caído. Fica caído o jogador do Guarani, parece que contundiu sozinho. Me parece que de longe aqui, ó. Me parece o Camacho. Parece o Camacho, de longe. E também, eu não vi nada, Adriano Almeida. Conseguiu pegar alguma coisa nesse lance aí ou caiu sozinho? Também não, viu, Cabela? Porque a bola tava com o Derek, né? Desde lá da linha de fundo, ele saiu carregando essa bola aqui pela esquerda. Não sei o que aconteceu com o Camacho. 29 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Fala, Gabi. É um meio-campo do Guarani que sabe jogar. O Anderson Leite tá caindo aqui pelo lado direito. E aí o lado direito fica rápido, porque o Heitor, grata surpresa, mais uma vez, todo jogo que eu fiz do Guarani, o Heitor foi bem, lateral direito, ele sobe, ele dá opção, ele vai pro ataque, ele consegue tabelar com o Reinaldo. O lado direito do Guarani funciona. E hoje é impressionante, a ascensão do Bruno Mendes, tá? Eu fiz aqui contra o São Bernardo, não foi bem. Contra o Ituano ele já foi muito melhor, já foi participativo. É verdade que perdeu o gol, mas hoje não. Hoje, além do gol, participativo, se movimentando, não tá prendendo muito a bola, tá sabendo fazer a parede. Então, muito interessante a forma como o Guarani tá jogando. Ele fica em determinado momento com menos posse de bola, mas ele já consegue 7 finalizações. Você viu o toque, CBN marcando. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Série 1 do Campeonato Paulista, é a 4ª rodada. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 1, Bruno Mendes. Mirassol 1, De La Torre. Fábio Scheibe. Empate também por enquanto no ABC Paulista. Água Santa 0, Santos também 0. 31 minutos do primeiro tempo. Central da Bola. Pelo Paulista da Série A2, terminou Velo Clube 1, Portuguesa Santista 2, São José 1, Rio Claro 0. Vem Bugrão pro câmara ataque, lançamento feito, sobe Varley de cabeça, escora, bota pra fora, tem pressa, o próprio Reinaldo faz a cobrança, joga ali com o Heitor encontra o Anderson Leite, Camacho já tá de volta, tá tudo bem com ele, Anderson Leite pintou o cruzamento, veio rasteirinho, a bola seria ali pro Bruno Mendes, chegou o zagueirão para fazer o corte de La Torre, puxa o contra-ataque da equipe do Mirassol, o jogo tá parado. Tá parado, falta que favorece a equipe do Mirassol, diga, Adri. Tudo bem com o Camacho, foi só um susto, ele já está normalmente em campo. Lembrando que o Guarani perdeu, parcialmente, vamos dizer assim, o Meia Chay, né? Com uma lesão no joelho, sentiu, né, uma torção ali no joelho no jogo contra o Ituano. Hoje está no banco, não foi detectada uma lesão grave no joelho do jogador, ainda bem. Mas ele é opção no banco de reservas. E essa é uma ótima notícia, porque tem todo o imbróglio do Regis, que já é um meia que o Guarani até agora perdeu, porque não inscreveu o jogador, e aí você perde o Chay também, são 2 opções para o meio campo. Então a lesão não é séria, não é grave, fica como opção no banco de reservas. Certamente o Guarani vai precisar do Chay nesse Campeonato Paulista ainda. 32 minutos desse primeiro tempo, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre, lá bem à frente do banco de reservas ali, bem ao lado do Humberto Louser, técnico da equipe do Bugrão. 32 passados, é o primeiro tempo, tá 1-1, placar do jogo. Arremesso manual, Mike chega na cobrança, joga pro Derek, sobe de cabeça o Rodrigo Ferreira, mas a bola espirrada vem com o Matheus Bueno, que domina, coloca no gramado, devolve com o Derek, dá um tapa na bola, recua lá com o Léo Santos, sistema defensivo, sai jogando a equipe do Bugre, vem Reinaldo, domina, marcação para cima dele, ele faz a proteção, rola do lado, tabela ali com o Anderson Leite, Heitor, Anderson Leite, mais atrás com o Léo Santos, deu um tapa na bola pro Rayan, lá do lado esquerdo, o Rayan já faz de domínio, levanta a cabeça, breca, olha do lado, busca do outro, a equipe do Mirassol fica pronta para dar o bote ali no meio campo,
O Guarani vai buscando espaço para sair jogando mais uma vez. Já passamos de 32 minutos, tá 1-1, placar do jogo. É o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Ali mais uma vez o Léo Santos sai jogando. Só que adiantou demais a bola ali pro Camacho. Vem marcação para cima dele, bola espirrada. Sobra com o Anderson Leite que devolve lá no sistema defensivo com o Léo Santos. E vai adiantando a marcação. O Guarani vai chamando a equipe do Mirassol para tentar sair com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de espaço. É assim que vem o Guarani. Tenta dar um tapa na bola, o Léo Santos faz o lançamento, o Luiz Otávio passa pela bola, sobra com o Gasal, que dá outro bicão na bola, devolve no campo de ataque, Ryan de cabeça, escora pelo meio. O Camacho fez o passe ali com o Matheus Bueno, mas quem chega é Negueba. Negueba deu de graça pro Derek, um lançamento lá na ponta canhota, recebeu, dominou, girou, fez a finta, recua para começar de novo com o Mike, busca alguém pro passe, encontra o Camacho pela meia esquerda, passou lotado pela direita o Heitor, é pra ele o lançamento, dominou na área, brecou, olhou, tentou cruzamento, Varley faz o corte e bota pra fora. Escanteio que favorece a equipe do Bugrão, é pela direita, Adriano Almeida. Apesar da jogada não ter sido concluído bem, foi muito aplaudida pelo Bruno Mendes, porque o Heitor buscava o camisa 9 do Guarani por ali. Desvio, escanteio, foi dali que saiu o gol de empate do Guarani. E é de novo com ele, Mike na cobrança. Sexto escanteio do jogo para a equipe do Bugrão. É pelo lado direito, vem bola para grande área, tá todo mundo lá na área. Mike na cobrança, lado direito, perto da canhota, vem bola para grande área, aumenta o volume, torcedor do Bugrão, levantamento, segunda trave. O Muralha subiu lá em cima, deu um tapa na bola, ela bate na cabeça do Derek, mas já estava fora do campo, é outro escanteio, é lá do outro lado esquerdo agora, Adriano Almeida. Não sei não se essa bola não tinha endereço para um gol olímpico, hein? Tá batendo bem demais os escanteios o Mike. Agora é do outro lado, aí é com o Reinaldo. É Reinaldo, já colocou no gramado, autoriza o árbitro, escanteio pro Guarani, mais um, é o sétimo no jogo, vem bola pra área, fechadinha, primeiro pau, sobe a zaga para fazer o corte, faz o desvio a zaga da equipe do Mirassol, ela sai em arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão, é pelo lado direito ali o Heitor para fazer a cobrança, Bruno Mendes está lá na área, ali pela direita tem o Anderson Leite, ele tenta jogar na área, a zaga faz o corte da equipe do Mirassol, o Anderson Leite briga pela bola, o Diego Gonçalves também tenta sair jogando ali, recebe a falta do Léo Santos. Ali foi um conjunto, né? Do Léo Santos, Camacho, Anderson Leite, tudo eles na bola ali. A falta tá anotada no campo defensivo para a equipe do Mirassol. Adriana, tá caído no jogo. Tá tudo bem com ele, né? Tá, tudo bem, e foi uma falta providencial, viu, Cabela? Porque o Mirassol ia sair num contra-ataque gigantesco e com a qualidade para tocar a bola. Léo Santos foi bem nessa no final das contas, aquela falta técnica. É, mas tem que tomar cuidado, que não é a primeira vez que comete uma falta na saída de bola da equipe do Mirassol, né, o Gabi? Tem que ficar atento, né? Mas o Klaus, ele sabe administrar o jogo, né? Não é um lance violento e ele já percebeu, né, que quando você puxa o contra-ataque, mas ainda tá no campo de defesa, não vem o cartão. Então é um critério adotado até aqui. Vamos chegando a 36 minutos desse primeiro tempo. O Heitor botou a bola para fora, arremessou manual para o Mirassol. Aqui do lado esquerdo que vai se ajeitando ali o Diego Gonçalves. Ele busca alguém para o passe, encontra o Chico Kim. Tenta o domínio, marcação forte do Guarani, já faz a roubada. Sai jogando com o Derek. Opa! E que é isso aí, ô Diego Gonçalves? Ele chegou, ele deu um tapa nas costas do Derek agora, viu, Adriano Almeida? O Guarani parou um contra-ataque anterior, agora o Mirassol copiou direitinho, né? O Derek ameaçava engatar uma quarta, uma quinta e não deu certo. Mas como é bom árbitro, Klaus, ele fez o mesmo sinal. Tá no campo de defesa, não tá no campo de ataque, tá distante. Isso é critério e o jogador sabe. Agora, se continuar fazendo falta, aí, né, pela sequência vai acabar recebendo cartão. É um belo árbitro, né? Não, é um bom árbitro. É um belo árbitro. Não, eu acho que em todos os sentidos, Cabelo. É um belo árbitro. Ele tá feliz, tá perto da casa dele hoje, né? Vem para o campo de ataque mais uma vez, equipe do Bugrão com o Bruno Mendes pela direita. Luiz Otávio acompanha o Bruno Mendes. É pelo lado direito, faz a proteção, protege bem a bola, girou, foi na dividida. Luiz Otávio, quarta, bota para fora. Botou para fora, arremesso manual para o Guarani que tem pressa. Já bota a bola ali com o Anderson Leite. Rola pelo círculo central do gramado com o Ryan. Fez o passe lá pela esquerda com o Mike. Recebeu, dominou no Negueba, encosta. Ele devolve na direita com o Léo Santos. Zagueirão do Guarani que recebe a bola, domina, coloca no gramado. Encontra o Anderson Leite. Busca de um lado, de outro. Chico que acompanha de longe, ele recua. No campo defensivo com o Léo Santos para começar de novo. Equipe do Bugrão toca a bola. Léo Santos com ela. Ele abre o braço e fala, não tem ninguém, vamos trabalhar, gente, vamos buscar espaço aí. Anderson Leite domina, faz a finta para cima do Chico Kim, a pressão do Mirassol, no toque de bola do Guarani, Camacho devolve lá do outro lado com o Ryan, Camacho fica com ela.
vai tentando buscar um espaço a equipe do Guarani, toca a bola de um lado e outro para tentar movimentar a marcação do Mirassol e que sobra algum espaço, né, Gabi? O erro do Guarani tudo bem, tem a lentidão, mas não é ficar tocando a bola, é ficar trocando a bola entre os zagueiros. Então é aí que tem a lentidão, porque se essa posse de bola tá com o Heitor, tá com o Anderson, tá com o Camacho, alguma coisa boa pode sair dali. A partir do momento que os zagueiros estão tocando, aí é perigo, porque daí um erro de passe dá o contra-ataque, como saiu o gol do Mirassol. Então acho que o erro do Guarani até agora é isso, a posse de bola tá ficando muito entre os zagueiros, com o Ryan, com o Léo Santos. Algum homem de meio campo, o Camacho provavelmente, tem que puxar essa posse de bola para armar o Guarani. Vem Mirassol pro campo de ataque lá pela direita, recebe no peito o Rodrigo Ferreira, devolve com o Danielzinho, que toca no sistema defensivo. Agora é a vez do Mirassol tocar a bola entre os zagueiros. Luiz Otávio com ela, fez o passe pela esquerda com o Diego Gonçalves, que devolve no Varley. O Varley levanta a cabeça, carrega ali pela meia, vem buscando o círculo central do gramado, já levanta a cabeça para fazer o passe, encontra o Gasal, lá do lado direito, tá lá o Gasal, faz o domínio com o Danielzinho, devolve no sistema defensivo Varley. Já chegamos a 39 minutos deste primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. Luiz Otávio faz o domínio, busca ali no meio o Gabriel, devolve no Varley, o Varley levanta a cabeça, o Guarani fica esperando. Camisa 28 da equipe do Mirassol vai trabalhando a saída, encontra o Gasal, toca lá com o Gasal, devolve no Varley, o Varley aciona o Rodrigo Ferreira, que volta no Varley, que vai recuando, o Guarani vai tentando fazer a pressão na saída de bola recuada com o Muralha rola a bola com o Luiz Otávio, enquanto vai trocando o passe a equipe do Mirassol, tem informação. Tá chegando aí Fábio Chá, o Eliel. 41 minutos do primeiro tempo, tem gol no jogo do Flamengo contra o Sampaio Correia. Se tem gol é dele, Gabigol. Flamengo 2-0 para cima do Sampaio. 39:50 deste primeiro tempo. Posse de bola agora com o Guarani, hein? É a vez do Guarani trocar passe na zaga. Tá ali o Léo Santos. Prefere o passe na frente com o Heitor. Dominou, marcação encostou. Heitor devolve no Léo Santos. O torcedor fica a pé da vida por isso. É muita troca de passe na zaga, tanto de um lado como de outro. Não tem tanto marcador do meio campo, é que tá embolado aquele meio campo ali, não tem ninguém para sobrando para receber a bola, né, Gabi? E aí falta movimentação e aí tem um pouco de cansaço também pelo ritmo intenso da partida. Recupera a bola aqui pelo Mirassol, Gabriel vem com ela, lá pela meia direita, deu um tapa ali pela intermediária, boa bola na área, Danielzinho, Ryan. Danielzinho comete a falta em cima do Ryan, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugrão dentro da grande área. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, reta final aqui da primeira etapa no Brinco de Ouro, o placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão. Mirassol. 1 também para a equipe do Mirassol, Fábio Chaime. 42 minutos do primeiro tempo em São Bernardo do Campo, Água Santa 0, Santos também 0. O Santos criando, mas não conseguindo completar em finalizações pro gol, viu? Central da Bola. Quando a fase não é boa, a coisa fica ruim até fora de campo. Depois de perder para o São Paulo, a Justiça bloqueia quase 40 milhões de reais das contas do Corinthians por dívida com a ex-patrocinadora. Futebol como CBN. Dívida com ex, nunca é bom, viu? É sempre complicado, sempre difícil. 41,5 deste primeiro tempo. Bola recuada ali, o Anderson Leite vai ficando com ela. Tem marcação do Chico Quinho, ele gira o corpo, dá um bico na bola, mas o desvio do Chico Quinho, um arremesso manual para a equipe do Bugrão. E esse resultado do Água Santa com o Santos, empate em 1-1 aí, em 0-0, é bom para a equipe do Guarani, bom para a Macaca também, que venceu o jogo, que são do mesmo grupo, né? Nesse momento, todo mundo com 5, viu, Cabelá? Tá aí, portanto, só o Palmeiras que foi lá para cima, né? Foi lá para cima, 9 pontos, 10 pontos do Verdão. É o grupo da morte, né? O grupo que mais pontua, é impressionante. É o Palmeiras, mais Ponte, Guarani e Água Santa brigando por essa segunda vaga agora. 42 minutos deste primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. Gasal faz o domínio, zagueirão, rola ali pela intermediária, já vem para o campo de ataque, Gabriel, gira o corpo, bota na frente, Diego Gonçalves, recua com o Varley. O Varley domina, encontra o Luiz Otávio, o Bruno Mendes vai fazendo a pressão ali, a bola chega no Gasal, segura aí porque a pressão do Guarani pela meia, vem tentando roubar a bola ali no meio, mas não conseguiu. Fala, Adriana. Reservas de Mirassol e Guarani em aquecimento. Será que mudam no segundo tempo?
Vem Mirassol pro ataque na área, chega rasgando por baixo. Chegava lá o Camacho, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. As duas equipes, os dois treinadores mandaram o povo pra aquecer lá. Deve ter mexido no intervalo. Daqui a pouquinho o Gabi fala se ele mexeria em uma das equipes aqui pra segunda etapa, ou nas duas talvez, né? Rola a bola ali pelo meio com o Danielzinho. Mirassol vem pro campo de ataque mais uma vez, tocando bola, trocando passes. Vem Diego Gonçalves, toca na bola, faz a finta, vem marcação por baixo, bola espirrada. Sobrou com o Danielzinho, encheu o pé na cara da bola pra longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Adriano Almeida. Um dos poucos chutes de longa distância deste primeiro tempo. Danielzinho experiente, quis experimentar, a bola não foi tão perto do gol, melhor para o Guarani que tem tiro de meta já cobrado. E sai jogando lá defensivamente, perigosamente. Marcação do Mirassol apertada, a bola sobra mais uma vez com o Rodrigo Ferreira na recuperação de bola. Negueba dominou, tentou a devolução, Mike corta, joga para fora, arremesso é manual para o Mirassol. Lá pelo lado direito, o arremesso é manual, o Mirassol vai se mantendo no campo de ataque desse finalzinho do primeiro tempo, hein? 43-40. Rodrigo Ferreira faz de domínio, recua com o Gasal. O Gasal domina em cima da linha divisória do campo, ajeita na perna direita, devolve com o Danielzinho lá na ponta direita, que volta a bola com o Gasal e bota mais atrás com o Muralha. Chamou o Muralha lá da área para sair jogando com o Luiz Otávio. Domina a bola Mirassol, ali no círculo central do campo. Luiz Otávio abre lá pela meia direita, campo defensivo com o Danielzinho. Já encontra a reita lateral do campo, Gasal. Zagueirão que vem pro ataque, para falta o lançamento na área. Ryan de cabeça, tava lá para fazer o corte. Vem brigando ali o Derek, chega no carrinho por baixo ali o Rodrigo Ferreira, mas a bola espirrada sobra com o Camacho. Brecou, olhou, buscou alguém pro passe, encontrou o Anderson Leite. De primeira fez o passe pro Heitor. Já trabalha com Anderson Leite pela direita, atravessa a linha divisória do campo, tenta imprimir velocidade a equipe do Bugre, vem com o Reinaldo, levanta a cabeça, olha para a área, devolve mais atrás com o Heitor. O Heitor trabalha a chegada do Camacho ali pela meia direita, dá uma penteada na bola, marcação encosta, rola a bola de volta com o Heitor, de primeira fez o passe com o Reinaldo, bola passou por ele, correu para o levantamento na área, fechado demais, nas mãos do Muralha, que bota a ordem na casa do Mirassol, Adriano Almeida. Se o cruzamento fosse um pouquinho mais aberto e encontrar o Derek em condições melhores, porque a zaga do Mirassol não estava acompanhando o atacante do Guarani. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos a 47. Vamos a 47, portanto, como disse Adriano Almeida, aí tem mais 2 minutos, só passamos de 45. 1-1 placar do jogo. Luiz Otávio sai trabalhando a bola para a equipe do Mirassol. Chico Kim toca no Gabriel. Domina na coxa, gira o corpo ali no sistema defensivo, no campo defensivo. Fez o passe de volta do Chico Kim. Tenta a tabela, recebe de volta. Bruno Mendes faz a pressão. Ele protege de um lado e outro, faz uma graça ali o Gabriel. À frente do marcador do Guarani. Rola a bola com o Gasal, lá do lado direito. Encosta o Matheus Bueno para cima dele. Vem Gabriel. Delator que sai lá da área para passar errado. Deu de graça para o Reinaldo. Faz a proteção, camisa número 20 do Guarani. Escapa aqui pela direita. Delator que vai acompanhando depois do passe errado, que ele saiu lá do ataque da equipe do Mirassol para passar errado o sistema defensivo. O Guarani vai aproveitando, vem tocando a bola no campo de ataque. Anderson Leite fez o passe lá pelo lado esquerdo com o Ryan. Ajeita a bola, perto da canhota. Camacho domina, levanta a cabeça. Pintou o lançamento nas costas do Varley. Varley se recupera. Domina com categoria e que finta bonita para cima do Reinaldo, dentro da grande área. Frio, gelado, até parecia um esquimó ali no meio da área, viu, Adriano Almeida, para fazer uma finta dessa. Tem que ter categoria, né? Ainda mais nesse finalzinho de primeiro tempo. Vai trocando a bola mais uma vez no campo de ataque a equipe do Mirassol, lançamento feito. Mike de cabeça fez o corte. O Derek corre para evitar a saída. Acabou. A Pomba veio visitar aqui a cabine. Tudo bem, dona Pomba? Tudo bem com a senhora? Foi embora. Acabou onde, Fábio? Fim do primeiro tempo, no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Água Santa 0, Santos também 0. Guarani no ataque, lançamento. Reinaldo dominou no peito, rolou. Camacho chegou de trás. Anderson Leite. Ele veio com má vontade para chutar essa bola e toda a vontade foi no peito do pé dele, mas a bola foi longe, uma barbaridade, hein, Adriano Almeida? É, a vontade valeu porque rendeu aplausos, apesar da bola ter subido demais. 47, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Bruno Mendes marcou. Mirassol. De La Torre, 1 pro Mirassol. Central da bola.
10 horas e 23 minutos, intervalo de jogo, por enquanto 1-1. Ninguém é de ninguém no jogo Guarani e Mirassol. No brinco de ouro da Princesa, o Mirassol saiu na frente, depois o Guarani empatou. Aquele jogão daquele jeito, hein? Adriana Almeida, destaque direto do gramado, como está a saída dos jogadores. Galera saindo meio cabisbaixo ou muita conversa aí, hein? Tranquilos, Eliel, tanto os jogadores de Guarani como de Mirassol, nenhuma polêmica, a torcida aplaudindo também. O destaque fica por conta do monte de quero-quero aqui que estão criando uns filhotinhos e olhando feio pra reportaiada, viu? Tá até meio perigoso aqui. Toma cuidado, não vai intrometer aí no filhote do quero-quero, deixa o rapaz quieto, deixa a moça quieta também. Enfim, hein? Quero-quero adora um gramado. A manchete deste primeiro tempo, Gabriel Castro, põe aí no rádio. Muito bom o primeiro tempo, o Mirassol ditou o ritmo, é rápido, é veloz. É um time que gosta da posse de bola, mas é um Guarani mais vertical, com 7 finalizações. Transição lenta, isso precisa ser corrigido, mas foi muito bom a primeira etapa, viu, Eliel? Tá certo, a gente vai repercutir bastante esse primeiro tempo de Guarani e Mirassol, por enquanto o jogo empatado 1-1, vai falar também de Ponte Preta e Portuguesa. A Ponte Preta venceu por 2-0, tem muita coisa pra gente falar, quero rir também, hein, meninos? Depois vocês me contem aí os motivos das alegrias. É o quero-quero, hein? Ó o quero-quero. Cuidado aí, Adriana. Cuidado ao quero-quero, ao barulho. Fábio Scheib, que já tomou, pra você que não sabe, o quero-quero ele não bica. Ele tem um esporão debaixo da asa e ele atinge as pessoas com esse esporão. Fábio Scheib, no seu sítio, lá em Itu, tomou uma esporada já, né? Já, quando era criança, correu atrás de mim, foi bicando a cabeça. Dói, viu? Dói bastante. Fez efeito hoje a picada. Fez. Tá certo. Pois não. A pomba invadiu a cabine da CBN Campinas. Uma pomba invadiu a cabine da CBN? Pois é, já saiu mais fortes emoções. Não É, era o quero-quero. É o quero-quero, é uma pomba. Tá um negócio, vou falar a verdade pra vocês, hein? Tá um show de pássaros, é pra chamar o Terra da Gente. Alô, Ciro Porto, pessoal do Terra da Gente, tem pássaro pra tudo que é lado lá no Brinco de Ouro da Princesa, hein? São 10 horas e 25 minutos. Alô, Marcelo Abreu, no comando técnico aqui da CBN, junto com o Irinaldo no comando da externa. A gente faz aquela pausa rápida, daqui a pouquinho a análise do Gabriel Castro em relação a este primeiro tempo. E é claro, vamos falar também do jogo da Ponte Preta contra a equipe da Portuguesa, o Santos contra o Água Santa, o Palmeiras contra o Bragantino. Muita bola rolando nesta quarta-feira de futebol em todas as divisões, hein? Série A1, Série A2, Série A3, só a Sulfite que tá fora. A Sulfite só tem jogo no fim de semana, tá certo? Intervalo rápido, a gente volta já já. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Bom dia, mundão. Qual a boa?
Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Mirassol, Central da Bola. 10 horas e 29 minutos de volta com o nosso Central da Bola para analisar tudo que está acontecendo em Guarani e Mirassol. Por enquanto, 1-1, o jogo começou de uma maneira que eu vou dizer para vocês, hein? Daquele jeitão, mas de repente foi caindo. Gramado pesado, o jogador vai sentindo, não dá para manter o ritmo os 90 minutos, né, Gabriel Castro? É muito difícil, Eliel. Aquele ritmo dos primeiros 15, 20 minutos, né, alucinante, bola para a rede de um lado, resposta imediata do Guarani. O começo foi muito animador, de fato foi caindo, mas foi caindo com as equipes jogando bem. Então acho que isso precisa ser dito. A equipe do Mirassol ditando ritmo, com posse de bola. O Guarani um pouquinho mais lento, mas com qualidade também, acertando a trave. Muito animado até para este segundo tempo, viu? E não me surpreendeu, Eliel. Eu tava esperando um jogo assim e citei até pelas escalações. As duas equipes, tanto Humberto Louser quanto o Mozart, colocaram meio campo que sabe jogar. Isso já é meio caminho andado. Quando você não tem volante brucutu, quando você tem marcador que tem bom passe, que consegue fazer um lançamento, que tem visão de jogo, isso é muito importante para a partida. Aí, de fato, a gente teve um bom primeiro tempo, sim. E por falar neste bom primeiro tempo, gostaria que você discorresse sobre o assunto. Eu tinha um medo danado quando o professor perguntava uma resposta, você dava e ele falava discorra sobre o tema. Mas é importante, né? Tem que ter conteúdo. E de fato, Eliel, este meio-campo que faz o jogo acontecer, o Mirassol fez isso. Quando ele conseguiu povoar e subiu a marcação, complicou para o Guarani, deixou o Guarani desconfortável. E o primeiro gol sai disso. Uma saída de bola do Guarani pelo lado esquerdo, com o zagueiro, com o Rayan, tentou fazer o passe no meio campo. A bola escapou e o Mirassol já estava com 4 jogadores no campo de ataque. E aí o De La Torre sobrou para ele, conseguiu marcar o primeiro gol. Então, de fato, esse ritmo alucinante do Mirassol conseguiu fazer com que os visitantes saíssem à frente do placar. Só que o Guarani não se abateu. Acho que esse é o lado positivo e esse é o lado da confiança da última partida. Porque se o Guarani não tivesse vencido ainda, certamente já viria aquele frisson da arquibancada, alguma reclamação. O jogador já pensaria, poxa, mas de novo tomamos gol. E aí certamente veio na cabeça a última rodada. Peraí, a gente venceu por 3-0. A gente tá jogando em casa. A gente tem condições. É um Guarani que foi pra cima, uma bela cobrança do Mike de escanteio na primeira trave e o Bruno Mendes conseguiu desviar pro fundo das redes, empatando o jogo. Importante, colocando o Guarani na partida, dando esta confiança, porque daí vieram os 3-0 da última rodada, mais o gol de empate. E ficou franco, Mirassol atacava, Guarani atacava e a todo momento a gente achava que poderia sair um gol. Até que quando deu 20, 25 minutos, bate um cansaço. É início de ano, apenas o 4º jogo. De fato tem um ritmo muito acelerado, o jogador já pensa que ainda tem o segundo tempo, ele sabe dosar, tem a questão da experiência também que é muito importante. Então de fato o ritmo foi caindo, mas o Mirassol com essa posse de bola, calmo, tranquilo, ficando no pé, com o Gabriel sendo este grande articulador. Sou fã desse jogador, impressionante. Com o passar do tempo parece que ele foi melhorando daquele Gabriel do Flamengo, foi recuando. No Mirassol ele se dá muito bem, é um articulador, é um homem de meio campo. Tem o Chico Quinton, tem jogador com qualidade, tem a movimentação do Danielzinho, então é muito legal, é bacana ver o Mirassol jogando. Em contrapartida, o Guarani, eu acho que ele
ficou com a posse de bola também, porque ela ficou equilibrada, 50-50, mas muito dessa posse de bola com o Léo Santos, com o Ryan. Aí que estressou a torcida do Guarani. E aí que joga contra, porque daí ela reclama dessa transição lenta. Quando você tá jogando com um adversário que é muito qualificado e organizado, você precisa acelerar o ritmo. Infelizmente, você precisa entrar nessa vibe que o Mirassol coloca na partida. Tem que ser rápido, é correria. E o Guarani às vezes precisa dessa correria e não conseguiu. Ele respeitou demais a equipe do Mirassol. Você tem que respeitar, mas foi um Guarani que demorou muito para poder chegar ao campo de ataque. Ele não se expôs. Tanto é que o Cabela mal falou o nome do Reinaldo. O Reinaldo não pegou na bola praticamente e é um atacante importante. Tem 1 contra 1. Eu citei o lado direito do Guarani, até os 10 minutos funcionou legal, com o Reinaldo, com o Heitor e com o Anderson que estava caindo por ali. Depois o Reinaldo sumiu no jogo. O Derek apareceu pouco no jogo, é outro atacante importante apesar da bola na trave, mas foi através de uma bola parada. Então eu acho que para o segundo tempo, esse respeito do Guarani precisa continuar, mas essa posse de bola precisa ser acelerada. Colocar o Reinaldo no 1 contra 1 aqui na lateral, colocar o Derek nesse 1 contra 1 que a gente sabe que tem, e quem tá muito bem na partida hoje é o Bruno Mendes. Até me surpreendi, participativo, com movimentação, não segurando muito a bola, não tem com problema de domínio. Então, participando desta maneira, o Bruno Mendes é titular, certamente, porque marcou o gol, porque estava bem posicionado, porque não está errando o passe, então isso é importante. Só que precisa colocar os outros 2 atacantes no jogo. Então, como é um jogo bem jogado, como a bola chega bastante, gostei do Bruno Mendes. O problema é quando chega uma vez, depois 20 minutos outra bola para o Bruno Mendes, aí não é muito o jogo dele. Agora, conforme vai dando o ritmo, o Bruno Mendes é importante para o Guarani. Então, acho que certamente para este segundo tempo, o técnico Humberto Louser, sobre as substituições que o Cabela citou e que a Adriana também, não faria num primeiro momento, a não ser por questão física e por alguma reclamação, mas num primeiro momento não acho que vá haver a alteração, mas no decorrer da partida, aí sim, acho que o Guarani, se não tiver esse ritmo e se continuar o Mirassol com essa posse de bola, de fato, eu acho que daí o técnico Humberto Louser precisa mexer, e principalmente no setor de ataque. Aí com o Gustavo França, com o Gabriel Santos, que tem velocidade, com o Pablo Tomás, precisa imprimir um ritmo maior o Guarani para buscar a vitória. Até porque se tem aquela pimentinha, a Ponte já venceu, o Água Santa tá pontuando diante do Santos, o Campeonato Paulista é difícil, a gente sabe, o Mirassol é complicado, mas dentro de casa precisa fazer a vitória, precisa desses mais 2 pontos, já tá conquistando 1, mas a vitória aqui é de suma importância, viu, Eliel? Tá certo, são 10 horas e 35 minutos. Tá aí a observação do Gabriel Castro, comentarista do Futebol Globo CBN, fazendo a análise dele em relação ao que aconteceu neste primeiro tempo deste Guarani, que vai dando mostras de ser aquilo que o Gabriel disse no começo. Um Guarani oscilante. Tomara que não seja assim, tomara que seja um Guarani vibrante e não oscilante. Primeiro tempo de Santos e Água Santa, melhor pra quem, hein, Chaib? 0-0, né? 0-0 lá no 1º de maio em São Bernardo. O Santos teve boas oportunidades, chegou com perigo. Igor Vinhas, goleiro do Água Santa, fez 2 grandes defesas, mas o Santos não conseguiu abrir o placar, não. O Água Santa respondeu, teve uma oportunidade também, mas segue 0-0 o jogo lá em São Bernardo do Campo. Por que São Bernardo do Campo, já que o mando é do Água Santa? Por que, Fábio Chaib? Porque a Federação Paulista de Futebol vetou o gramado do distrito de Inamar, porque devido às más condições no estado do gramado, então o jogo foi transferido para o ABC Paulista, para São Bernardo, cidade vizinha, Diadema, mas segue 0-0 Água Santa e Santos. Acho que o pessoal da federação não deu uma passadinha no Allianz então, né, antes do jogo aí do Palmeiras. Muita gosma, né, nos jogadores. Vetou do Distrital do Inamar, mas não vetou do Palmeiras. Vamos ver, né, vamos sabendo aí, vamos entendendo um pouco mais. Adriana, ao meio dos times já estão voltando no Brinco de Ouro da Princesa. Neste momento, os jogadores do Guarani já colocam os pés no gramado do Brinco. Mirassol ainda não. Os jogadores do Guarani já com os pés no gramado, as patinhas dos Quero-Quero também já estão ali, ou seja, o time do Bugre subindo. Enfim, daqui a pouco vem aí mais um segundo tempo, claro, de muitas emoções para você que gosta do Futebol Globo CBN. Eu tenho uma pergunta para fazer, ele é sempre perseguido. Foi um comentário na nossa reunião de pauta hoje, Cabela batendo bastante, falando que o Bugre tem que aproveitar porque o time do Mirassol tá sem goleiro. Como tá o goleirão aí do Mirassol nesse primeiro tempo, hein, Gabriel Castro? Que maldade, hein?
Cabela pegou pesado, concordo. Não acho que ele falhou no gol, mas ele tava na bola, né, da primeira trave. Então acho que o Guarani precisa arriscar um pouquinho mais, chute de fora da área, precisa testar o Muralha sim. A bola aérea ela é importante, a gente sabe que o Bruno Mendes tem essa força, o Derek também, mas se eu fosse jogadores do Guarani, arriscaria um pouquinho mais, Eliel. Ô, Eliel. Tá certo, essa maldade contra o Mureta, não pode fazer isso não, Cabela. Eu queria saber quem que apelidou ele de Muralha. Foi lá no comercial de Ribeirão Preto. Ah, é? Salvo engano, ano de 2014, alguma coisa não, assim. Né? Não fui eu. Não fui eu. Mas eu gostei do novo apelido que você deu hoje à tarde, Mureta. Acho que fica melhor. Muretinha. Acho que é melhor. Vamos nessa. Vai começar o segundo tempo de Mirassol e Guarani, por enquanto 1-1 também. Já começa o segundo tempo de Flamengo e Sampaio Correia, mas do Rio de Janeiro, por enquanto 2-0 pro Mengão. E vai começar também o segundo tempo do Santos contra o Água Santa. Já começou. Já começou 1 minuto de jogo no segundo tempo. Água Santa 0, Santos 0. Vai começar daqui a pouco o Ferroviário e 15 Piracicaba pela Série A2. Tá todo mundo pronto. Time de um lado, time do outro. Pro Central da Bola não atropelar o jogo de novo. Solta tudo pro Cabelo aí, meu caro Marcelo Abreu. Muito bem, Eliel. Muito bem, amigos do futebol da CBN Campinas. A bola tá no centro do gramado ali. Na verdade, ela está no centro do gramado, mas tá um baita de um papo ali entre o Klaus e o Bruno Mendes. O Klaus tá conversando com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes perguntou onde... E o Muralha tá aquecendo ainda. Ah, tá ainda? Não pode aquecer muito, viu, Muralha? Cansa pro jogo, viu, Gabi? Tá tudo pronto e o preparador de goleiros tá lá ainda chutando com o Muralha, como se nada tivesse acontecendo. E o Cláudio já deu aquele pitinho e falou: amigão, tá tudo pronto já, aí, viu? Dá pra jogar? Posso apitar aqui? Vamos lá. Tá ali no centro do gramado, ali o árbitro e o Bruno Mendes, que vai dar ali o toque inicial para essa segunda etapa, de 1 pro Guarani, 1 também pra equipe do Mirassol. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Mirassol. Olha o Guarani já toca Globo CBN. Perigosamente a bola ali à frente da grande área, dentro da marcação nessa saída do Guarani, equipe do Mirassol. Bola sobra com o Ryan, faz o domínio, recua. Gosta de emoção se Ryan também não. Recua ali com o Douglas Borges, devolve no Ryan. Adianta toda a marcação, a equipe do Mirassol já vem pra cima do Ryan. O Negueba protege, Ryan joga a bola em cima dele, fica com o tiro de meta pra equipe do Guarani. Agora, eu já falo há tempos, né? O time que não tem a categoria pra sair jogando em volta da área, dá um bico pra frente, ô Gabi. Tem que ser mais rápido, né? Se você não quiser dar o chutão, pegou a bola e já toca. Não é o que o Ryan fez. E aí com 14 segundos já deixou aquele frio na espinha do torcedor. Agora o Gasal, ele subiu do jeito que não achou nada ali, né? O árbitro não deu falta também, porque não quis dar a falta, porque ele cometeu até falta. Vem bola pro campo de ataque da equipe do Mirassol. Quem sabe o Heitor de Cabeceira escorou ali pro Danielzinho. Agradeceu o presente, já rola com o Chico. O King bota no campo de ataque. Lançamento é pro De La Torre. Nas costas da zaga do Bugre. De La Torre com ela. Bola rolada pelo meio, batida. Douglas Borges! Defesaça do goleiro do Guarani. O toque do Negueba. Antecipando ali o Ryan. O goleiro Douglas Borges fez uma linda defesa, Adriano Almeida. Melhor chance já desse comecinho de segundo tempo da jogada pela esquerda, o cruzamento. Um chute a queima-roupa do Negueba. Foi muito bem agora o Douglas Borges, salvando o que seria o segundo gol do Mirassol. Guarani ficou no vestiário, não voltou para o segundo tempo até agora. Rouba a bola mais uma vez o Negueba, vem bola para a grande área de La Torre, tenta puxada pelo meio da área, ela sobra, batida para fora do gol. O Diego Gonçalves, ele pegou lá pela esquerda, a batida foi pra fora, só tiro de meta, mais uma oportunidade. O Guarani tá em campo, Adriano Almeida? Olha, apenas de corpo, viu, Cabela? Porque o futebol ficou lá embaixo, pelo menos nesse comecinho. Agora o Diego Gonçalves fez o que quis ali, pipocou a bola até antes de tentar no canto do Douglas Borges. O Guarani tá tendo sorte de estar 1-1 ainda. O Humberto Loser veio quase do meio campo ali para falar com a equipe. Ele tá junto com o Bandeira. Perde a bola Guarani de novo. Vem com o Diego Gonçalves lá pela esquerda. O Léo Santos chega por baixo para fazer o quarto. Joga a bola para fora. Último toque do jogador do Mirassol. Arremesso manual para a equipe do Guarani.
é lá pelo lado direito, sistema defensivo do Mugrão. Agora, Gabi. Cabela. Oi, pois não, André. O Humberto ficou tão bravo que mandou todos os reservas de novo para aquecimento. O que é isso? O Guarani não voltou para o segundo tempo, Gabi. Intensidade muito alta do Mirassol, parece que surpreendeu a equipe do Guarani e tem uma postura defensiva, né? Então aquele respeito exacerbado do Guarani, com os 10 jogadores de linha atrás do meio-campo e sendo pressionado, precisa acalmar, precisa ter tranquilidade e ficar com essa posse de bola para você chegar ao ataque e responder ao seu adversário. Vem mais uma vez o Mirassol tocando a bola, vem com o Negueba, tenta a finta, o Mike faz o corte, esquisito, a bola sobrou com o Heitor, devolve ele pelo meio, passou errado, Rodrigo Ferreira na sombra, já domina, Negueba faz o domínio, Mike encosta, ele puxa pela meia, devolve, Gasal, recebe no sistema defensivo, já dá um tapa de volta aqui pela direita pro Negueba, o Derek faz a pressão, Negueba faz a finta, volta pro campo de ataque, vem carregando, fez o passe pela meia, que antecipa dessa vez foi o Camacho, aliás o Anderson Leite que toca no Camacho, Camacho rola a bola com o Bruno Mendes, devolve no Anderson Leite, vai trabalhando a equipe do Guarani. Daquela respirada, o Guarani bota a bola no chão para sair tocando, trabalhando a bola. Mas não dá passe errado do jeito que estava sendo feito. 3 minutos e 40, o Guarani só fez passe errado de agora. Sobra de bola com o Mike. Lançamento feito no campo de ataque, sobe de cabeça ali o Matheus Bueno. De cabeça ele tocou pela meia, mas não tinha ninguém do Guarani ali. Só tinha jogador de amarelo ali do Mirassol. Varley recebe, lado esquerdo, domina, bota no ataque. Lá com o Diego Gonçalves. Vem pela meia, trabalha com o Gabriel, já levanta a cabeça, ligação direta para o De La Torre, sobe Rayan, sobrou com o Negueba, trabalhou o Mirassol, De La Torre, Negueba, fez o passe pela meia, trabalha, estica, a zaga do Guarani para fazer o corte, voltou o Danielzinho, cruzamento da área, sobe Léo Santos, faz o corte, o Derek resvala de cabeça, tira a bola ali, não consegue, a bola vai para fora, arremesso manual, mas o Guarani com 4 minutos e meio desse segundo tempo não consegue se achar em campo. Não consegue se encontrar dentro de campo. Não é o Guarani que foi pro vestiário, é outro Guarani que voltou pro gramado. O torcedor tá ficando impaciente aqui no Brinco de Ouro. Danielzinho já faz de domínio, rola a bola do lado com o Gabriel, faz a finta para cima do Camacho, recua com o Gasal, domina o camisa número 3, já faz a ligação com o Varley, lá pelo lado esquerdo, o Varley já encontra rapidamente o passe lá com o Gabriel, já tentava o passe, era o Diego Gonçalves, tentou o passe, a bola bateu em cima do marcador do Guarani, foi para fora, arremesso mais uma vez para a equipe do Mirassol. Já passamos de 5 minutos, só deu o Mirassol em 5 minutos. Podemos dizer que o Guarani não viu a bola ainda, Gabi? É porque o Guarani, ele aceita essa pressão do Mirassol. Acho que este é o problema, né? A linha de defesa do Guarani precisa estar mais avançada e esse contra-ataque tem que ser rápido. Sai Guarani, trabalhando com o Anderson Leite, fez a ligação com o Reinaldo lá pela ponta direita. Quem sabe agora, Bugrão. Reinaldo pintou o cruzamento na área. Luiz Otávio, de cabeça para fazer o corte. O Heitor vem de cabeça para tocar a bola, mas adiantou demais o lance. O Negueba se aproveitou, fez o domínio. Já sai jogando ali com o Chico Kim. Deu um tapa na bola, fez o passe lá pela esquerda com o Diego Gonçalves. O Diego faz o domínio. Reinaldo acompanha porque o lateral Heitor não tá lá não, foi lá o Reinaldo para consertar lá, volta com o Léo Santos, sai trabalhando, o Heitor onde ele tá ali na meia direita, devolve do Camacho, trabalha com o Anderson Leite, vai tocando a bola a equipe do Guarani, Mike, recebe do lado esquerdo, deu uma avenida o Mike, ele vem carregando a bola para o campo de ataque, encosta a marcação do Negueba, ele prefere o passe com o Matheus Bueno, que recua com o Rayan. Vai fazendo o toque de bola a equipe do Guarani de um lado e de outro para dar uma esfriada na equipe do Mirassol, que até agora só pressão para cima do Guarani nesse segundo tempo, hein? 6 passados, segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Rayan recebe a bola, fez o toque com o Mike, marcação para cima dele, fez o passe com o Matheus Bueno, protege, recua, Rayan com ela em cima da linha divisória do campo, adianta, quando recua para o Rayan, para o Léo Santos, já adianta toda a marcação do Mirassol também, que vem para cima para fazer a pressão para cima do toque de bola do Guarani no sistema defensivo, Gabi. E é o Mirassol que força, ele marca muito bem o meio-campo, força o Guarani a jogar com os zagueiros e o Guarani vai caindo nisso, né? Ao invés do Camacho vir chamar essa responsabilidade de puxar o jogo, fica na marcação. Vem Guarani pro ataque, tenta o espaço lá pela direita, o Heitor puxa pela meia, faz a finta, faz nada. Gabriel faz a roubada de bola dele, rouba a bola, já joga pelo meio, Negueba tenta escapar do lado, quem chega por baixo para fazer o corte foi o Rayan, já bota a bola pela esquerda, trabalha com o Derek, o Rayan se aventurou lá de ponta esquerda, o Derek puxa pelo meio, rola a bola com o Matheus Bueno, devolve no Rayan na ponta canhota, ajeitou na perna esquerda, cruzamento na área, passa por todo mundo. Ela vai saindo em arremesso manual lá do outro lado, o árbitro está dando o arremesso para a equipe, ou ele deu a falta, André? Ele deu a falta no meio da área e deu arremesso manual? Ele deu lateral a favor do Mirassol, que agora não tem pressa para cobrança.
E agora sim, ó, a linha de marcação do Guarani todo no campo de ataque. O Ryan é o último homem no meio-campo, marcação, pressão do Guarani, fazendo algo diferente para ver se deixa o Mirassol desconfortável na partida. 7h40. Aí o Varley joga a bola lá no ataque. Chico Kim briga pela bola, vem por baixo para fazer a roubada. O Ryan dá um bico na bola. Mais uma vez o lançamento foi feito. O Diego Gonçalves enfiou o pé na bola, buscava lá na ponta esquerda o Chico Kim. A zaga do Guarani bota para fora a bola. Outro manual para a equipe do Mirassol que já está no campo de ataque. Por mais que o Gabi falou que o Guarani fez algo diferente para tentar fazer a pressão na saída de bola do Mirassol, o Mirassol está no ataque de novo. Tá lá no campo de ataque, o lateral lá pela esquerda. O Varley tá na cobrança. Chico Kim recebe, domina, devolve. Varley ajeita a bola na perna direita. Ele carrega buscando alguém, encontra o Luiz Otávio. Zagueiro para zagueiro, o Gasal fica com ela. Quem adianta a marcação agora tenta roubar a equipe do Guarani. É um jogo de xadrez, não é? Vai vendo o jogo, vai acompanhando, parece um jogo de xadrez, né, Gabi? E o Guarani tem que ter muita paciência também para subir essa marcação, porque o Mirassol é esperto, ele vai atraindo, ele vai jogando entre os zagueiros, aí tem a irritação da torcida. Se você sai de qualquer jeito para tentar roubar essa bola, uma enfiada de bola, o Mirassol tem muita qualidade, ele consegue pegar o jogador fora de posição. Chico Kim tenta o toque de primeira, sobe a zaga do Guarani, faz o corte, Reinaldo dá um bico na bola, ela subiu, desceu, Gabriel com o peito, ajeita a bola com o Varley lá pelo lado esquerdo, e calcanhar já fez o trabalho com o Gabriel, vai pra finta, carrega, vai na linha de fundo, chegou marcação pra cima dele, gingou de um lado de outro, buscou linha de fundo, pintou cruzamento, desvio, escanteio é lá pela ponta canhota e é para o Mirassol, o Dri. Na tentativa do cruzamento, o jogador do Guarani interceptou antes que ela chegasse na grande área, por isso um escanteio pelo lado esquerdo. Danielzinho é quem se prepara para a cobrança. Já vai lá o Danielzinho, segundo escanteio no jogo para a equipe do Mirassol. Danielzinho vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Todo mundo no meio da área. Escanteio para a equipe do Mirassol, 9 minutos e 40, segunda etapa. Autoriza o árbitro. Danielzinho tá na cobrança de perto à direita. Lado esquerdo, vem bola para a área. O Klaus tá de olho lá no meio da grande área. Cruzamento feito, a sobra de bola de La Torre, pegou mal na bola. Para sorte do Guarani, ele pegou mal na bola, ele até fica bravo com ele mesmo, porque ele estava sozinho de frente pro gol, Dri. A impressão que dá é que ele fechou o olho e encheu o pé, né? Aí sem direção, ela subiu toda torta, melhor pro Guarani. Que já põe a bola no campo de ataque, mas não tem ninguém de verde ali, só tem amarelo. Luiz Otávio recebe no peito, toca no Gasal que recua lá no Muralha, adianta a marcação, Bruno Mendes vai para cima do Muralha, joga no Varley, o Varley dá um toque da bola pro Chico Kim, ia escapando a marcação do Léo Santos, o árbitro para e pega uma falta em cima do camisa 10, o Chico Kim. 10 minutos, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo. Série A1, Campeonato Paulista, quarta rodada. É o Paulistão que você acompanha aqui no somzão da CBN Campinas. E o placar tá assim, ó. Guarani 1. Mirassol Também 1. Fábio Scheibe. Na BC Paulista, 12 minutos do segundo tempo. Empate entre Água Santa e Santos. 0-0 até agora. Central da Bola. 14 minutos do segundo tempo pela Série A2. Ferroviária e 15 vão empatando. 0-0. Notícias do mercado da bola. Quase certo com o Timão. Zagueiro Pablo deve ser o novo reforço do Botafogo do Rio. Futebol do CBN. 11 minutos passados deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo, trabalha, sai de bola mais uma vez o Mirassol, vem com o Varley, bola enfiada lá pela esquerda, Chico Kim, recebeu, dominou, encostou a marcação, ele já faz a abertura, renta lateral do campo com o Diego Gonçalves, Negueba, Diego, o Diego devolve perto à direita, cruzamento da grande área, Mike sobe de cabeça para fazer o corte. Bola para fora, escanteio, mais um pro Mirassol, dessa vez é pela direita, Adriano Almeida. O Mike colocou essa bola para cima de cabeça e os outros jogadores do Guarani até tentaram impedir o escanteio, mas em vão. Escanteio pelo lado direito, de novo o Danielzinho na cobrança. Vai se ajeitando, Danielzinho, segura aí, Gabi. Danielzinho vem para a cobrança do escanteio, terceiro do jogo para a equipe do Mirassol, autoriza um árbitro, perto da direita, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra pela intermediária com o Gabriel, faz a versão de jogada lá na direita com o Varley, joga cruzamento na área, a zaga corta, ela vai sobrando o Mike perto da canhota. Tem ninguém ali para fazer o lançamento, ele simplesmente se livrou da bola, pode falar, Gabi.
Não, e já passou da hora do técnico Humberto Louser se mexer. A postura do Guarani ela é muito ruim no segundo tempo, é passivo, aceita a pressão da equipe do Mirassol, nenhuma finalização em 12 minutos, jogando em casa você precisa vencer. Então precisa mexer o quanto antes o técnico Humberto Louser, principalmente no setor de meio campo, para reter essa bola e ir pro ataque. Vem Varley fazendo uma fila lá pela esquerda. Chega a marcação do Heitor pra cima dele na roubada. Sai jogando o Heitor. Já encontra o Anderson Leite, tem 2 lá no banco de reservas. Conversando com o Humberto Louser. De longe aqui me parece que um é o Chay. Um deles é o camisa 10, o Chay, que conversa lá com o Humberto Louser. Daqui a pouquinho a Adriana vai trazer todos os detalhes da mexida do Humberto Louser. Vamos chegando a 13 minutos deste segundo tempo. O Guarani teve um lampejo de ataque, mas não conseguiu fazer uma conclusão, né, Gabi? E só nesse segundo tempo, mais nada. Só pressão do Mirassol pra cima. É muito pouco, né? O Mirassol entrou igual o primeiro tempo, fazendo pressão, com ritmo de jogo, com posse de bola, só que não teve a correria do outro lado do Guarani. Então agora é só de um lado e o Mirassol gosta do jogo e o Guarani aceita. Isso não pode acontecer aqui no Brinco. Vem Mirassol pro ataque pela direita. Diego Gonçalves, cruzamento rasteiro. Rayan tava na área para fazer o corte. Bola subiu, desceu. O tal do Gasal, ele não acerta um tempo de bola, hein? Não, e olha só, toda segunda bola, todo o rebote é da equipe do Mirassol. Tá muito bem postado em campo do que em relação ao Guarani. Agora com a torcida corta, parece que vai tentar empurrar o Bugre. Mas é o Mirassol que vem, é lá pela esquerda. Mais uma vez, Varley se apresentou lá no ataque, tenta a finta, joga a bola pelo meio. Trabalhou, Danielzinho devolve. Fica com ela lá na ponta canhota, cruzamento na área, segundo pau. Mike de novo estava lá para fazer o corte. Dá de cabeça de novo para tirar da grande área, ela vai sobrando com o Gabriel. O Gabriel faz o domínio. Ginga o corpo, ajeita, perna direita, levanta a cabeça, encontra aberto o Rodrigo Ferreira. Lado direito vem cruzamento para a grande área, espalma o goleiro. Cruzamento venenoso. Veio quicando à frente do Douglas Borges. Faz a defesa, safa-se a equipe do Guarani. Já está jogando lá pela direita com o Reinaldo. Recuou. Aí a torcida não gosta, né? Aí o torcedor pega no pé, chia, vaia, fica bravo pra caramba. Porque quando tinha a chance de sair jogando rapidamente, faz o break e devolve. Para começar de novo no sistema defensivo. Tá lá o Heitor, toca a bola pro Camacho. Tem o De La Torre pra cima dele ali. O Camacho devolve no Heitor, toca curtinho. Rola a bola com o Léo Santos. Atrás com o Douglas Borges. Chegou lá no goleiro para começar de novo para a equipe do Bugre. Douglas Borges de perto da direita, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. Luiz Otávio de cabeça, ele escora. Quem vem pela meia, Camacho. Toca de cabeça mais uma vez. O Bruno Mendes briga pela bola ali ao lado do Gabriel. Gabriel leva melhor e leva a falta. Leva melhor, mas leva a falta também, Adriano Almeida. Quando vai mexer a equipe do Guarani. As duas mexidas no Bugre. Matheus Bueno e o Camacho vão embora, então de fato o técnico Humberto Louser percebeu que o meio-campo do Guarani tá frouxo, tá deixando o Mirassol jogar, tá deixando o Mirassol tomar conta da partida. Então eu acho que além da mudança de atletas, a saída do Camacho e do Matheus Bueno é a postura de quem tá entrando. Então o Chay precisa honrar a camisa 10 que ele tá entrando, chamar a responsabilidade do jogo, acionar o Derek, colocar de novo o Bruno Mendes no jogo, colocar o Reinaldo no jogo. Então eu acho que a mudança ela é válida, o meio-campo do Guarani parou de jogar, mas se ficar com essa postura, você pode trocar os 5, 6 que não vai adiantar. Adriano Almeida, tudo bem por aí, Adri? Daqui a pouquinho ela vem. Dá pra confirmar. O Chay tá em campo, ela confirma. Daqui a pouquinho parece Será que o 21 foi o quero, é o quero, Lucas hein? Araújo. Tá correndo atrás dela, eu acho. Ah, meu Deus. Deve estar complicado a situação lá, viu? Mas já volta. 16:20 desse segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Sobra de bola no campo defensivo. Lá pelo lado direito, o Diego Gonçalves recua pro Muralha, que não quer papo, dá um bico na bola, sobe lá no 29º andar, que vem de cabeça para escorar lá pela direita, brigando no Anderson Leite, na roubada de bola, fica com ela, ficou bem o Guarani, Chay recebeu, dominou, mas não dominou, bola volta com ele, rola do lado com Anderson Leite, já fez o passe ali com o Lucas Araújo, domina a bola pro lado esquerdo, vem Mike pro campo de ataque, se apresentou o Mike, preferiu o passe do lado curtinho, Lucas Araújo, vem cruzamento, não lançamento da área, Gasal de cabeça, estava lá no meio da área para fazer o corte, ela volta com o De La Torre, faz a pressão na saída, perde a bola, o Guarani já recupera mais uma vez com o Lucas Araújo, sobra de bola com o Chay, tenta imprimir velocidade, encarou, botou a bola nos pés do adversário. Joga errado, recupera a equipe do Mirassol que vem pro ataque. Cabela. Lançamento feito lá pela esquerda.
Vai chegando o Léo Santos, faz a fita bonita pra cima do Chico Kim, pois não, Dri? De volta e não foi o quero-quero. Motivos de pilhas por aqui. Tudo certo. E agora, para confirmar as 2 primeiras alterações do jogo, as 2 primeiras do Guarani, foram embora, então, camisa 14, Camacho, e o 18, Matheus Bueno, para as entradas do 21, Lucas Araújo, e também o camisa 10, Chay. 17 minutos e 40. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Vem Guarani para o campo de ataque lá pela direita. Vinha o Heitor por ali, fazendo fila. O Chay briga pela bola agora. Na recuperação da equipe do Mirassol. Chegou ali o Varley tentando fazer uma graça. O Chay chegando para cima dele. A falta está anotada ali, viu, Dri? Uma falta a favor do Mirassol, que agora não mostra pressa. E os jogadores reservas do Guarani continuam em processo de aquecimento, assim como as reservas do Mirassol. Vale lembrar que a expectativa hoje é pela estreia do Isaac com a camisa do Mirassol. Isaac Meia, que defendeu o Guarani no ano passado. Toca a bola a equipe do Mirassol ali com o Chico Kim, deixa curtinho lá do lado esquerdo. Vem trabalhando para o campo de ataque, o Diego Gonçalves devolve no Chico Kim. Vai para finta linda, entrou na área, bola cruzada, chega a zaga para fazer o corte. Briga por ela Danielzinho, quem chega por baixo para fazer o corte foi o Heitor. Sobra de bola mais uma vez com o Varley, mantém no ataque Danielzinho, equipe do Mirassol. Perto da direita, vem cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Mike. Lado esquerdo, tem uma avenida, hein? E ele já diminuiu, o torcedor não gosta, porque ele parou. Ele olha, não tem ninguém para passar, mas o Derek estava chegando, Gabi. Tem que tentar, vai, afunda, vai afundando pro campo de ataque, quem sabe chega alguém próximo a ele. Faltou confiança pro Mike, tava chegando a marcação do atleta do Mirassol e ele já recuou, então o Guarani precisa ser mais ousado. Olha, Bugrão vem pro ataque. Quem chegava lá pela direita era o Varley com o Reinaldo. Varley botou para fora em escanteio, que favorece a equipe do Bugrão, mas pela direita, Adri. O Varley é cara de pau, né? Fica reclamando uma falta, um toque, alguma coisa. Não houve nada. O que houve foi sim um escanteio pro Guarani. Reinaldo é quem vai ajeitando a bola. 19 minutos e 40 deste segundo tempo. É mais um escanteio, o 8º escanteio no jogo para a equipe do Guarani. Ela pela direita vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Correu para a bola, Reinaldo, levantamento, primeiro pau, Derek fez o desvio, sobra de bola, batida! Xeriguidu! Cirúrgico! Na primeira chegada, bola para o fundo do gol. A 20 minutos deste segundo tempo, ele de novo. Bruno Mendes! O desvio no primeiro pau do Derek. A sobra de bola na barba do Muralha. Bruno Mendes botou para o fundo do gol. Passa à frente o Guarani. Faz o virou para cima do Mirassol. Bruno Mendes 2 vezes. Bruno Mendes deu Ziriguidu. 2 pro Guarani, 1 pro Mirassol, Adriano Almeida. O Bruno Mendes ajoelha, agradece aos céus e pede a redenção desse garoto forjado na base alviverde. Ele retorna, não vai bem fisicamente, mas ainda tenta. E nesse jogo faz o segundo. O vira-vira do Bugre, depois do escanteio. Essa bola foi para as pernas do Derek, que tocou sem muita direção e aí ela veio para o predestinado Bruno Mendes, que ainda deu 2 toques na bola antes de ter a tranquilidade de estufar a rede. É o vira do Bugre 2-1. O Guarani tá na frente, virou para cima do Mirassol. 2 vezes Bruno Mendes para botar o Bugrão na frente, vem Mirassol, responde com Della Torre, bola para fora. É manual para a equipe do Mirassol e tem pressa e vem para cima. Busca o gol de empate, logo na sequência bota a velocidade, vem com Gabi Castro. 2-1 Guarani. Está difícil? A bola parada salva. Muito bem posicionado o Bruno Mendes. 20 minutos em que o Guarani não atacava, a torcida reclamando, fez as alterações.
Na primeira chegada, cobrança de escanteio e Bruno Mendes pegou o rebote muito bem posicionado, saiu da marcação e aí livre colocou para o fundo das redes. A bola parada do Guarani vai funcionando até aqui, mas vem pressão do Mirassol. Pressão na falta do Mirassol, vem bola para a área, cruzamento feito. Léo Santos sobe de cabeça para fazer o corte ali, saiu esquisito, assustou todo mundo, mas foi para fora, escanteio, é pro Mirassol, é lá pela esquerda que chega a equipe amarela, Adriano Almeida. É uma bola que assusta, o cabeceio do Léo Santos passou rente ao travessão, mas para sorte saiu, mas o Mirassol sobe de novo, é escanteio Danielzinho. Vem pra bola, levantamento na marca do pênalti, desvio na trave! Bola explodiu na trave! Ali pelo meio da área, o cabeceio feito no meio. Assustou todo mundo, Adriano Almeida. Jogador do Mirassol subiu mais alto que todo mundo. Eu confesso que do outro lado aqui eu vi essa bola entrando. Mas ela caprichosa foi parar na trave para sorte do Guarani. O Luiz Otávio foi lá no 12º andar para fazer o cabeceio, hein? Meu Deus! Veio do Mirassol, continua a pressão do Mirassol. O Guarani fez o gol, mas a pressão é do Mirassol. Lançamento feito, Mike sobe de cabeça para fazer o corte e bota para fora. Arremesso manual, Danielzinho está na cobrança, o árbitro manda esperar, porque o Mirassol, com o Mozart, vai mexer 2 vezes. Tá entrando o camisa 7, Fernandinho, para a saída do 21, Diego Gonçalves. E agora o 10 tá saindo, que é o Chico, para a entrada do 18, Ronald. Aí, portanto, as trocas na equipe do Mirassol. Daqui a pouco o Gabi fala, porque o Mirassol já tá no ataque de novo, hein? Lá pela esquerda vem com o Varley, atravessa a linha de do campo, deu um tapa na bola. Fez a ligação rente à lateral do campo com o Fernandinho. Encarou, tentou a finta, bola para fora, pois não. Resultado este que vai colocando o Guarani na vice-liderança do grupo com 7 pontos e na terceira classificação geral atrás de São Paulo e Palmeiras. Gabi Castro e as trocas aí do Mozart com Fernandinho e Ronald em campo. O Diego Gonçalves cansou, o lado esquerdo já não estava mais funcionando, por isso que ele coloca o Fernandinho, que chegou já até ser titular, é um velho conhecido. E o Chico, aí eu acho que foi uma opção mais tática do que técnica, porque o Chico estava até fazendo um bom segundo tempo, coordenando o setor ofensivo da equipe do Mirassol. Mas ele coloca o Ronald, que tem mais velocidade, então ele praticamente abre a equipe, deixa só o Gabriel e o Danielzinho e coloca De La Torre, Negueba, Ronald e Fernandinho, 4 atacantes neste momento. Tem falta para o Mirassol ali pela esquerda. O Léo Santos saiu lá da área para fazer a falta do De La Torre pela meia esquerda. E o Guarani vai mexer 2 vezes também, viu, Adriano Almeida? Sim, um deles, o João Vitor, que é o primeiro a entrar com a camisa 19. Ele vai esperar a cobrança de falta, mas o Derek vai sair para a entrada do João Vitor já. E o outro que está na beira do gramado é o Iago Teles. Aí, portanto, mais 2 trocas do Humberto Loser do Mugrão. É falta pro Mirassol ali pela meia esquerda, todo mundo em cima da linha da grande área. O Douglas Borges preocupado lá embaixo da trave. Torcedor do Guarani apreensivo, falta cobrada, levantamento nas mãos do goleiro, que bota a ordem na casa do Mugrão. E não tem pressa para sair jogando, o torcedor pega no pé, mas demora muito para sair jogando, tá jogando lá meio que na fogueira com o Heitor. Toca no Lucas Araújo, devolve no Heitor, o Heitor dá um tapa na bola, sai trabalhando lá, renta lateral no campo, jogou com o Bruno Mendes, Lucas Araújo, fez o passe com o Rayan faz o domínio, a marcação ali, o Ronald vem para cima, o Mike faz o domínio, bota no ataque, Lucas Araújo pela esquerda, o Mike passou, mas ele prefere o passe no Anderson Leite, devolve mais uma vez no Lucas Araújo, sentiu, hein? Deu cãibra ali no Anderson Leite. Câimbras no Anderson Leite. Até mancando ali da perna esquerda. 26 minutos deste segundo tempo. 2-1, Guarani tá na frente. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Mugrão que vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Tá na frente pro Reinaldo. Ele briga pela bola junto do Varley. O Reinaldo vai para cima do Varley. Comete falta. É falta que favorece a equipe do Mirassol. O jogo tá parado lá no sistema defensivo. Agora vai acontecer, ou vão acontecer as trocas. É isso, Dri? Sim, espero que sim, mas agora parece que o quarto árbitro saiu ali da beira do gramado. Porque o Enderson tirou o colete, vai mudar a substituição, não é mais o João Vitor que vai entrar, é o Enderson. Trocou a troca. É porque o Anderson Leite acho que sentiu ali cãibra, então deve ser a troca de um meio-campista por outro. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Guarani na tentativa de sair jogando. A bola foi para fora, arremesso manual para o Mirassol. Agora sim vão acontecer as trocas da equipe do Mugrão.
Na verdade foi o Iago quem voltou para o banco, colocou o colete novamente. Estão ali João Vitor e o Anderson para entrar. Então deve sair o Anderson Leite e o Derek para a entrada desses 2 jogadores. Tô esperando a burocracia aqui da beira do gramado, Cabela. Estamos aguardando. Agora parece que trocaram a pilha da placa. Aí, vamos lá então. Vai lá. Tá indo embora o 11, Derek, bastante aplaudido. Para a entrada do 19, João Vitor. Derek faz aquela cerinha clássica, dá uma demoradinha. É acelerado pelo Klaus. Derek, então, vai deixando o gramado. E a outra substituição, a saída do camisa 5, Anderson Leite, para a entrada do 23, o Anderson. Para você ver, né, o Gabi? Teve a falta. Não, vamos cobrar a falta primeiro, depois troca. Depois que teve a cobrança da falta, teve câimbras. O Anderson Leite, se tivesse feito a troca antes, ia queimar uma troca, porque tinha que mexer com o Anderson Leite também. Por isso que é importante, né, ter a paciência, ter a calma para você não fazer uma troca no desespero, simplesmente porque a equipe do Mirassol estava pressionando. Fez uma boa partida o Anderson Leite, eu acho que eu gostei. O Anderson é um jogador mais de marcação, mas o Lucas Araújo está dando uma dinâmica interessante. O Derek fez uma partida bastante regular, mas ele continua ainda em campo, né? O Derek camisa 11, quem saiu foi o Reinaldo, camisa 20, e aí essa troca eu acho que foi acertada. Partida muito discreta do Reinaldo, camisa 20, de fato hoje não funcionou, não deu a velocidade, e entra então o João Vitor, que foi um titular do ano passado, jogador importante, e que consiga finalizar, que ele tem essa capacidade e tem essa força. Vem Mirassol pro ataque, lá pela esquerda, trabalha por ali, Fernandinho, domina, puxa pela meia. Vem marcação para cima dele, recua para começar com o Gabriel. Danielzinho recebe no meio, faz o passe com o Gasal, o zagueirão que vem para ataque, é o camisa número 3 da equipe do Mirassol. Tá livre, a marcação para cima dele, o Anderson acompanha de longe, tocou, Danielzinho, Negueba, recebeu, abriu pela direita, chegou Rodrigo, cruzamento lá no segundo pau, passa por todo mundo, corre Fernandinho para ficar com a bola, mas ela vai para fora, só o arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão no sistema defensivo. 29 minutos e meio deste segundo tempo, tá 2-1 para a equipe do Guarani. Quando mexe de novo o técnico Mozart, hein? É isso mesmo, tá indo embora o 9. Na verdade não, o 11 tá indo embora, o Negueba, para a entrada do 9, Mário Sérgio. Muito bem, tá aí Mário Sérgio em campo na equipe do Mirassol. E vai no ataque de novo, tem outra bola parada lá, outra falta que favorece a equipe do Mirassol. Já faz a cobrança Luiz Otávio, rola a bola com o Gasal vem pelo círculo central do gramado, faz o domínio, levanta a cabeça, marcação do Guarani, se aproxima, ele faz o passe pela direita com o Rodrigo Ferreira. Ele vem pro ataque, preparou o cruzamento do primeiro pau, teve desvio, a bola tá viva ali pelo meio. Vem Lucas Araújo, estica o pé, toca na bola, ele já faz a ligação com o João Vitor, ele bota a velocidade, tá fresquinho no jogo, mas tem que levantar a cabeça, meu João Vitor. Levanta a cabeça para fazer o passe que normalmente facilita. Aí deu de graça para a equipe do Mirassol de novo. Tem que entrar ligado, né, o Gabi? Sem sombra de dúvidas. Puxou o contra-ataque, tem que ter a confiança para saber o que vai fazer com a bola. Ficou na indefinição e aí o Mirassol roubou a bola. Mário Sérgio marcou 22 gols em 44 partidas com a camisa do Paysandu, é artilheiro, olho no camisa 9 do Mirassol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Série 1, Campeonato Paulista. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 vezes Bruno Mendes. Mirassol. 1. De La Torre marcou para a equipe do Mirassol. Situação entre Água Santa e Santos, meu caro Fábio Scheibe. No outro jogo, Água Santa 0, Santos 0, 33 minutos do segundo tempo. O jogo está sendo lá em São Bernardo, no ABC Paulista. Central da Bola. Terminando a quarta rodada, jogos de amanhã, 7 da noite, em Limeira, Inter de Limeira e São Bernardo, também às 7. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ituano, às 7 para fechar, Botafogo e Santo André em Ribeirão Preto. Futebol, vamos CBN. 31 minutos e 40. É o segundo tempo de bola rolando, em 31 e 40. Agora o Guarani tá ganhando, virada para cima do Mirassol, 2-1, pois não, Dri? Durante aquela confusão das trocas dos jogadores do Guarani, né, que
voltou o Iago Teles para o banco, veio o Anderson e tudo mais. O Ricardo Chuva, auxiliar técnico do Guarani, acabou sendo expulso por reclamação ali do banco de reservas do Bugre. Muito bem. E tem jogador caído do Guarani. Parece que é o Heitor que está caído lá, que já tinha baixado no meio-campo aqui. O Gabi chamou atenção, né, Gabi? Já tinha baixado aqui no meio-campo. Agora cai lá, me parece que é o Heitor que também está com câimbras. Correu bastante. E bom jogador, né? Bom jogador, Heitor, lateral direito do Guarani, já estava sofrendo com câimbras. E aí, para ganhar aqueles segundinhos preciosos, né? Ele estava perto da lateral, mas caiu no gramado. A partida tá paralisada. A gente está chegando aos 33 minutos. Agora, Cabela, é ataque do Mirassol contra a defesa do Guarani. Não vejo nada diferente disso. Mas o Bugre precisa puxar contra-ataque. Então o João Vitor entrou. Lucas Araújo está dando uma dinâmica para o meio-campo. O Derek a gente sabe que tem velocidade. O Guarani não pode só se defender, porque o Mirassol é uma equipe muito competente. Todo mundo fazendo sinal de substituição lá pro Heitor. Então desespero, porque o Guarani fica com a menos, né? A revista na cobrada, vem bola para a Grandeira. Chega por baixo, Léo Santos. Dá o bico da bola, ela volta com o Varley. Ajeita perto da direita, cruzamento que vem para dentro da Grandeira. Passa por todo mundo, vai para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Agora quem cai é o Douglas Borges, justamente para esperar a substituição, né, minha cara, Adriana Almeida? Ah, certamente, né? Ganhar mais alguns segundos aí. E tudo indica que o Iago Teles é quem vai entrar no lugar do Heitor. Só estou esperando a placa subir para confirmar a informação para vocês. E é isso mesmo, tá indo embora o camisa 2 Heitor para a entrada do 37 Iago Teles. Olha, Gabi, ainda bem que eu uso aqui uma planilha digital aqui, viu? Porque você já tá tudo rabiscado aqui já. Ah, o meu é caneta, não tem nem borracha. Se bem que já existe, viu, borracha para caneta. Mas o meu tá no risco mesmo. Mas a caneta comum? Caneta comum ou caneta especial? Não, comum, ela paga. Olha o Bruno Mendes, segura aí, vem Chay com ela. Dominou na perna esquerda, puxou pela meia, preparou a batida, vai pintar o golaço pra fora do gol! Na meia esquerda ele bateu com a parte dele do pé. A bola foi fazendo a curva, mas saiu pela esquerda ali do Muralha, linha de fundo, só tiro de meta, Adri. Leva as mãos à cabeça o Chay, não acreditando. Era um lance colocado, uma bola bonita, hein? Ia ser um golaço, mas não deu certo. O Guarani vai vencendo 2-1. 34 minutos e 40, pois não, Gabi. E o Guarani vai terminar a partida com João Vitor, o atacante de lateral direito. Vamos observar isso. Vem mais uma vez Mirassol, cruzamento na área. Sobe a zaga do Guarani com o Raião para fazer o corte. A bola vai para fora, revista manual, mais um pro Mirassol. Vem pressão do Mirassol para cima, perde o jogo. Bugrão tá na frente, o Bugrão tá ganhando. Chay briga pela bola, ela volta com o Rodrigo. Guarani. Tenta o tapa na bola, o Chay faz o corte. Vem Mike brigando por ela, pede falta, o árbitro não foi nada. Nelzinho levou melhor, tocou com o Rodrigo. Vem cruzamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Ela sobra com o Fernandinho lá pelo lado esquerdo para fazer o domínio. Tem dois jogadores da marcação, um deles é o Iago Teles, que acompanha a bola ali pelo meio campo. Trabalha, Varley com ela, rola, Gasal faz o domínio. O zagueirão vem pro ataque, levanta a bola para a área, cruzamento feito, sobe de cabeça, o desvio. Giriguidu! Do Mirassol! Mirassol! De La Torre! De cabeça! Colocado, olha, como se tivesse colocado com as mãos assim dentro do gol. Ficou só olhando o Douglas Borges. Parou na jogada o Léo Santos. Só ficou olhando, De La Torre subiu sozinho para fazer o cabeceio, escolher o canto, jogar pro fundo do gol e deixar tudo igual do Brinco de Ouro. De La Torre, 35 minutos desse segundo tempo. Empata o jogo de novo. 2 para a equipe do Guarani, 2 também para o Mirassol, Adriana Almeida. Se a bola aérea empatou o jogo do Guarani, agora no segundo tempo a bola aérea empata em favor do Mirassol. Foi assim, né? Uma bola que viajou sem marcação do Léo Santos. O De La Torre conseguiu colocar por cobertura de cabeça ali, sem chances para o Douglas Borges. É o empate do Mirassol 2-2. Tem gol, Cabela. E o Léo Santos, quando sofre o gol, ele olha
ele sai desolado, caminhando de cabeça abaixo da área, falando, né? Demonstrando que o erro foi dele realmente, Gabi. A falha foi do zagueiro do Guarani, ele que estava na marcação. O De La Torre já balançou as redes na noite de hoje, é um centroavante, é um atacante perigoso. Era o zagueiro do Guarani que estava na marcação dele, estava marcando a bola. A hora que o Léo Santos viu marcando a bola, já estava na cabeça do jogador do Mirassol, que colocou no contrapé do Douglas Borges. E acho perigosa essa improvisação feita pelo Humberto Louser. O João Vitor é atacante, está como lateral direito, como marcador. O Mirassol ataca bastante, então tem o erro do Léo Santos, zagueiro que está jogando pela direita, com um atacante improvisado na lateral direita. Os últimos minutos perigosos do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Água Santa e Santos tem gol, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol e é do Santos. Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Joaquim, após uma cobrança de escanteio, faz de cabeça 1-0 para o Santos. Agora 39 minutos do segundo tempo. E meu caro Eliel Almeida, a chave aí agora fica um pouquinho mais esparramada, não é? Afinal de contas, o Santos está ganhando o Água Santa. O Água Santa está somando 1 ponto. O Guarani, que somava 3, está somando só 1 agora, hein, Eliel? Pois é, o grupo B tem o Palmeiras como líder, 10 pontos. Depois o Guarani é o segundo com 5. A Ponte é a terceira com 5. E o Água Santa vai ficando com 4 pontos. 38 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola para fora, remexer manual para o Guarani aqui pela esquerda, pois não, Adriano Almeida. 2 informações. Chay levou o cartão amarelo por uma falta no lance anterior e o Mirassol mexeu mais uma vez. Foi embora o camisa 27, Gabriel, para a entrada do 77, Paulinho. Muito bem, Paulinho está em campo, no lugar do Gabriel. Gabriel, que era o pensador ali do meio campo da equipe do Mirassol, foi para o chuveiro mais cedo, né? 38 minutos e 50, Paulinho está em campo. E com isso, o Mozart não pode parar mais para mexer, né, Adri? Exatamente, não pode mais parar o Mirassol já com todas as alterações. Toca a bola, a equipe do Guarani, vem bola pra área, Muralha! Deu soco na bola, sobrou, Lucas Araújo bateu fraquinho. Muito fraco esse chute do Lucas Araújo aí, Adriano Almeida. Cabela com o canto do pé, sabe? Ele foi tentar de chapa, mas aí recuou pro goleiro. Muito ruim esse chute. 39 minutos e meio. Vai trabalhando a saída de bola, a equipe do Mirassol já sem muita pressa, está empatado o jogo 2-2. Gabi Castro mexeu pela última vez o técnico Mozart e tirou um cara que pensava no meio campo. Deve ter cansado, né? O Gabriel é impressionante, é um jogador que conduz a equipe do Mirassol, que sabe controlar o jogo, sabe distribuir, fez uma ótima partida. E coloca o Paulinho Boia, que é um atacante que está jogando um pouquinho mais recuado, já que o Mirassol já está com 3 atacantes, mas tem a velocidade, tem a experiência, já foi do São Paulo, já foi do América Mineiro, então um jogo aberto neste final. Vem Mirassol para cima, pressionando, apertando De La Torre, faz a abertura lá pelo lado esquerdo com o Fernandinho, devolveu na linha de fundo, buscou, trabalha com o Paulinho, gingou de um lado de outro, a bola foi para fora, o árbitro tá parando porque foi dado impedimento no ataque do Mirassol. Ouviu o toque aí, não viu? Pois é, 40 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. 4ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista, Paulistão 2024, placar CBN tá assim, ó. Guarani. 2 vezes Bruno Mendes. Mirassol. 2 vezes De La Torre, Fábio Scheibe. 41 minutos do segundo tempo no 1º de maio em São Bernardo. Santos vai batendo o Água Santa por 1-0, gol do zagueiro Joaquim. O Água Santa perde um jogador agora. Igor Henrique foi expulso pelo Netuno. Central da Bola. 44 minutos do segundo tempo em Araraquara, segue Ferroviária 0, 15, Piracicaba também 0. Mais cedo, Primavera perdeu para o Taubaté por 1-0 e o Capivariano foi derrotado pelo São José por 3-2. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, tá 2-2 o placar do jogo. Gabi Castro, o Guarani no segundo tempo só fez o gol.
Só, e bateu o desespero. Agora o Ryan com a posse de bola, tranquila no sistema defensivo, deu um chutão pra absolutamente ninguém. Tudo que o Mirassol quer, porque daí fica com a posse de bola e tem qualidade, vai assustar. 41,5, vem Mirassol pro campo de ataque, mais uma vez lá pelo lado esquerdo com o Paulinho. Faz de domínio, recua, começa de novo ali com o Danielzinho, que já faz o trabalho com o Fernandinho. É a turma do Dinho ali, Fernandinho, é Paulinho e também ali, chega junto ali também o Danielzinho. Toda a turma do Zinho, na verdade. Zinho, Dinho e Inho. São os sobrinhos do tio Patinhas? Hein? Dando toquinhos. São sobrinhos. 42, olha o Mirassol, vem pro ataque de La Torre, dominou, puxou do lado, deu um tapa na bola, fez a ligação lá pela esquerda, Fernandinho chamou para dançar, brecou, olhou, vem bola pra área, parado de novo, impedimento do ataque de novo, lá do lado esquerdo da equipe de ataque do Mirassol, parado o jogo, mais um impedimento, tivemos pouquíssimos impedimentos em todo o jogo, né, Gabi? Poucos, e uma informação, Cabela, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Pois é, que são primos do Danielzinho, Fernandinho e Paulinho. É isso. Tio Patinhas, né? É, só faltou o Tio Patinhas e o Pato Dono pra fazer o completo. Vai pro campo de ataque a equipe do Guarani, ali pela esquerda com o Mike. Quando a gente começa a conversar esse tipo de assunto, o ouvinte percebe que o jogo tá legal. É, mas o Guarani agora tá em busca desse gol. Com o Lucas Araújo, que tentou o chute do meio campo, foi travado, perde a bola, recupera a equipe do Mirassol, são 4 contra 4 que vem pro ataque, puxa Fernandinho, lá pela esquerda, toca na bola, buscou rapidamente ali o Paulinho, já ajeitou pela meia, preparou o chute de fora da área, na trave, Xiriguidu! Gol! Mirassol! Paulinho! O chute de fora da área, colocado no canto esquerdo do goleiro Douglas Borges. A bola explodiu na trave e foi pro fundo do gol. A revirada da equipe do Mirassol, Paulinho! A 43 minutos deste segundo tempo, bota a bola pro fundo do gol. Amplia para a equipe do Mirassol e bota o Mirassol à frente no placar, Adriano Almeida. Um chute colocado para coroar o melhor segundo tempo da equipe do Mirassol. O Mirassol que busca muito essa primeira vitória no Campeonato Paulista, empatou nas 3 primeiras rodadas. E o Paulinho vai dando essa vitória. Depois do chute, essa bola ainda caprichosa. Beliscou a trave antes de ir para o fundo das redes. E enquanto os jogadores do Mirassol comemoravam muito, parte do tobogã gritava burro para Humberto Louser. É, e depois do burro veio Regis. E o Guarani toma o terceiro gol. Saiu perdendo, virou para 2-1 e agora toma o 3-2, meu caro Gabi Castro. E merecido, tá? E de uma forma, o Guarani, já nós falamos o tempo todo, sim, o Guarani não jogou o segundo tempo. Mesmo fazendo o segundo gol, a gente chamava atenção para a equipe do Mirassol, que tem a posse de bola, que é uma equipe rápida, que é uma equipe perigosa, e o Guarani não acordou para a partida, achou que estava confortável com o 2-1. O Mirassol querendo o jogo, indo para cima, conseguiu fazer os gols, liberdade para o Paulinho Boia, e aí faz o terceiro gol. E aí a gente precisa falar mais uma vez da oscilação do Guarani. Uma partida boa, uma partida ruim. Ainda tem 5 minutos, mas o segundo tempo do Guarani, lamentável, horroroso. Vamos a 50 nessa segunda etapa. Vem Guarani para o campo de ataque. O Anderson recebe lá pela direita. Pintou cruzamento na área. Luiz Otávio sobe de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Paulinho. Tenta o passe lá com o Fernandinho. Briga pela bola a equipe do Guarani. Léo Santos com ela, mas o árbitro para. Pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Mirassol no sistema defensivo. Já passamos de 45, vamos a 50. Nesta segunda etapa, quando volta a chover aqui no Brinco de Ouro. É isso, né, Adriano Almeida? Sim, Cabela, mas gotas esparsas. Dá pra aguentar mais 3, 4 minutinhos. Que beleza. 46, estamos chegando a 46. Toque CBN marcando 46. Vem pro ataque a equipe do Mirassol. Chega por baixo o Léo Santos para fazer o corte na roubada de bola. Carrega lá pela direita, busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta, ele faz a finta, toca no Chay. O Chay domina, escapa da marcação, breca, gira, volta mais atrás, círculo central do gramado para fazer o toque ali com o Ryan. Ryan domina a bola, vem pro campo de ataque, abertura com o Mike do lado esquerdo.
recebeu, dominou, marcação encostou, encontrou o Derek, que também sumidaço no jogo nesse segundo tempo. Bota a bola ali pelo lado esquerdo, fez o break, tem marcação para ele? Não. Bola para fora, último toque do próprio Derek, arremesso manual para o Mirassol ali pela direita. Reta final de jogo, 46 minutos e 40 desse segundo tempo. Vai lá, Adri. Público total no brinco, 4.127. Para uma renda de R$ 89.920. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani no ataque, o Anderson. A falta anotada em cima do Derek. Vai chuveirar na área, falta para o Guarani. Vem bola para a área aí, Adriano Almeida. Pode ser uma das últimas oportunidades do Bugre. O Chay e o Mike é quem estão ali. A bola parada hoje fez a diferença a favor do Guarani. Vamos ver se continua fazendo. É verdade, tem mais uma bola parada ali no finalzinho do jogo. 47 passados desse segundo tempo. Aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo. É falta pro Guarani. Chay na cobrança, perna direita, levantamento ali no meio da zaga. Sobe para fazer o corte. Ela volta com o Chay. Mais um cruzamento que vem para a grande área. Segunda trave foi lá, Muralha. Que não tem nada de mureta, foi lá para pegar a bola e botar ordem na casa do Mirassol, Adriano Almeida. Muralha, que era um dos mais empolgados com o gol da virada do Mirassol, vibrou demais aqui e sofreu muito também com a virada do Guarani. Esse time do Mirassol dá a entender que estava muito em busca dessa primeira vitória no Paulistão. Vem Mirassol para o campo de ataque, mais uma vez trabalhando. Mário Sérgio recebe a bola, domina, tem marcação do Mike para cima dele. O Mário Sérgio breca, olha, puxa, o Mike vem por baixo, faz a roubada, toca na bola, o Derek fica na sombra, domina, carrega para o campo de ataque, vem buscando o Chay ali pela meia, faz a proteção, marcação foi para cima dele, na roubada de bola. Chegou o Ronald, toca na bola do lado com o Mário Sérgio, já bota lá do outro lado com o Fernandinho, devolve no sistema defensivo, trabalha com o Varley. Vai tocando a bola de um lado e de outra, a equipe do Mirassol. Vai ganhando o jogo. Bugrão que vencia até 43. Aliás, até 35, né? Quando toma o empate, 43 toma a virada. 3-2 para a equipe do Mirassol, que tem uma falta. Lá pelo lado esquerdo é falta que favorece a equipe do Mirassol, Dri. Uma falta agora para o Mirassol, que vai lançar a bola para a área. Jogadores todos falando, lança para lá para ganhar tempo e esperar essa bola no ataque até o Klaus apitar o fim do jogo. Aí falaram para ganhar tempo pro Varley, ele chutou a bola fora do campo, lá na linha de fundo, para ganhar tempo. Aí falaram para ele, não era para chutar, era para alguém do Mirassol, não para a linha de fundo. Agora o Chay entrou totalmente fora de ritmo, né? A camisa 10 do Guarani seria importante ele conseguir puxar esse contra-ataque, ele articular, mas ele não conseguiu na noite de hoje não. Mike já domina, vem para cima dele para fazer o corte, o Mário Sérgio bota para fora. Vamos girando o ponteiro pela última vez, já passamos de 49. Sobe a zaga do Mirassol para fazer o corte, o Lucas Araújo briga por ela. Bola vem para grande área, o Casal faz o corte de cabeça, sobra ali pela meia. Iago Teles não consegue dominar, zaga corta, rasga, vem com o João Vitor para fazer o domínio lá pela meia direita. João Vitor joga a bola para a área, passou por todo mundo, sobrou com o Derek pela esquerda, preparou o cruzamento direto para fora. Pegou mal na bola, jogou para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Pode ter sido a última oportunidade do Guarani agora. O Derek tentou um cruzamento buscando o Bruno Mendes. Cruzamento todo torto, perna pesada a essa altura e já não é a dele mesmo. Mirassol, na cobrança do tiro de meta, vai vencendo 3-2. Não é hora de errar, né? É o último lance da partida. O Derek é atacante, ele tem qualidade. Teria que fazer esse cruzamento para acertar e aí faz esse lance bizonho. Tiro de meta batida quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 2. Mirassol. Mirassol 3. Central da bola. 11h30 em ponto, o Guarani não consegue o resultado em casa, acaba perdendo para a equipe do Mirassol por 3-2, derrota doída depois de vencer a equipe do Ituano fora de casa e não há tempo para mais nada, vamos encerrando a jornada, vem chegando aí a Voz do Brasil, 11h30 em ponto, abraço para você, Cabela, obrigado Gabriel Castro, também obrigado Adriano Almeida, Fábio Scheibe e toda a equipe do Futebol Globo CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.